como eu falei, no começo foi muito difícil, mas quando a gente olha para trás, a gente vê como Deus ia agindo assim, pequenos detalhes, que aí depois que você passa por tudo que você passa, você olha para trás e fala, como tudo faz sentido, tipo, como tá ali a mão de Deus, cara. Caramba, assim. Sim. Foi muito importante, inclusive, para mim, porque eu sou uma pessoa bem cética, acho que eu já comentei isso com você, né? Eu tenho bastante dificuldade com essas coisas e tal. E lá foi uma imersão nesse sentido, né? Então, eu entendi que realmente existe uma promessa e Deus cuida da gente e a gente viveu isso lá. Então, assim, foi muito legal, sabe? Basicamente, o que ele falou é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Isso. Entrega a sua vida, né, o caminho para Deus, que o mais ele fará. Então, acho que a gente viveu isso muito lá. Seja bem-vindo a esse canal, eu sou o Maicon Santos e você está aqui no Pode Congregar. Essa mesa preparada que tem o intuito de abençoar a sua vida, trazendo conhecimento, virtude que conecta e edifica. Hoje eu e a Bruninha, Tudo bem, gente? a gente está com um casal muito querido aqui. A gente vai falar sobre um tema muito legal. Então, se eu fosse você, ó, fica aqui nesse vídeo até o final. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nós estamos aqui hoje com Danilo Freiria, meu amigo. E a Isabela Cabarite, nossos amigos queridos, irmãos. A gente vai falar hoje sobre morar fora do Brasil. Então, eu já quero te convidar a deixar um like aí, curtir, comentar também, se inscrever no canal. Comenta aí, à medida que a gente for falando sobre os assuntos, manda um comentário, uma pergunta que seja, depois a gente responde você. Quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega mais, tá bom? Hoje a gente tá, o nosso rango aqui tá sendo patrocinado pelo Balieiro Pizzaria Delivery, aqui no Manuel Pena, uma pizzaria excelente. Daqui a pouco nós vamos comer uma pizzazinha, então depois vou deixar o contato aqui da galera também para vocês pedirem e experimentarem. Lá, assim, tem várias coisas legais. Uma delas é que a cada 10 pizzas que você compra, você ganha uma, tem cashback. O trem é, assim, violento. É atual, moderno, pizzaria muito boa, tá bom? Nós vamos falar aqui hoje, irmãos, sobre morar fora do Brasil. A realidade, as expectativas. A gente tem algum tempo já, né, um êxodo muito grande de pessoas indo morar fora do Brasil, tentando a vida lá fora. E aí, às vezes, a gente, né, tem essa expectativa. E o Danilo e a Isa, eles moraram algum tempo fora do Brasil e vão compartilhar aqui com a gente a realidade disso, como que foi o processo deles, coisas que eles podem também te ajudar. Você que pretende morar fora do Brasil, sonha com isso, tá bom? Então fica com a gente até o final que vai ser muito bom. Bom, amigos, a gente sempre começa dando assim abertura pro convidado, né, para contar um pouquinho de si mesmo, né, do que faz hoje, né, de onde é, onde nasceu, etc. Então fiquem à vontade para partilhar aí com a galera, com os nossos congregados. Quer começar, Lela? Vai lá, você. Eu nasci em São Sebastião do Paraíso, sou mineiro. Mas minha família toda é de Santo Antônio da Alegria, uma cidadezinha perto aqui de Ribeirão, 5 mil habitantes. A gente estudou junto, né? No Fernandes Paulo. Verdade. E que mais? Eu fiz faculdade de Direito, não cheguei a me formar. Foi mais na pressão da família. Meu pai não tinha muita paciência, não queria que eu fizesse nenhum cursinho, queria que eu, né, escolhesse logo. Aí eu pensei, pô, vou fazer Direito, porque aí eu vou fazer, sei lá, um concurso público, alguma coisa do tipo. Mas durante o curso eu vi que não era isso que eu queria pra minha vida, né? E acabei nem me formando. Então, hoje eu sou representante comercial, sou representante de uma distribuidora, e é isso. Show de bola. Legal. Sou formada em administração. Eu escolhi administração porque eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade, né? Só que eu sempre quis fazer um intercâmbio. Desde menina, eu sempre sonhei em morar fora, porque várias amigas minham já fizeram isso e eu falei assim, ah, legal, bacana. Só que na época, né, de menina, ou você tá estudando para o vestibular, ou quando você começa a faculdade, nunca deu essa abertura de morar fora, né? Hoje eu trabalho numa multinacional chinesa que vende semente de milhos.
através de franqueados, né, e eu trabalho na parte de expansão de franquias. Semana passada eu recebi uma proposta para mudar. Hoje, né, essa semana eu comecei num novo cargo, que é mais na parte de operação de franquia, mas até então eu fazia parte de expansão para novos franqueados, para fazer a venda desses híbridos de milho. Eh, Sou evangélica desde sempre, falando um pouquinho de mim, né, da Bruna a gente se conhece muito tempo. Muitos anos. Eh, Melhor não falar. é. Eu acho que é isso, sou de Ribeirão Preto mesmo, sempre morei aqui, nunca morei fora, e é isso. Nunca morou fora de Ribeirão, É, de dentro do Ribeirão Brasil. Preto, exato. Mas, amigos, bom, pensando nessa temática, né, da agora de morar fora do Brasil, vocês tiveram oportunidade, né, de morar fora. Quais os lugares que vocês moraram e também os lugares que vocês passaram, não necessariamente moraram? A gente foi para Dublin, na Irlanda, depois se você Mas quiser... quer que a gente conte o porquê? Não, é só pra galera já saber onde que vocês já passaram, onde? né? É isso. Dublin, Dublin, Irlanda. Vocês moraram, Sempre foi lá. sempre foi lá. Mas vocês ficaram um tempo na Itália por causa da cidadania. Eu morei na Itália. Ah, A gente legal. morou, a gente foi para lá, para Irlanda, aí a gente conta numa próxima oportunidade aí, pauta. Mas a gente foi para Irlanda, em Dublin, que é a capital, a gente morou lá. A gente tentou morar numa cidade menor, que é interior ali de Dublin, Nossa, é verdade. em Drogheda, mas também não deu certo, a gente continuou em Dublin. E aí depois de, sei lá, um ano mais ou menos, a gente teve a oportunidade de eu reconhecer a minha cidadania italiana, né? Porque o meu trisavô, ele veio da Itália para o Brasil, e aí eu consegui, através desses documentos, reconhecer a minha. Eu fui morar na Itália, eu morei numa cidade mais ou menos 1 hora de Milão, no norte da Itália. Eu morei sozinha lá, o Danilo ficou em Dublin, na Irlanda, trabalhando para ajudar, porque ela não podia trabalhar, eu tinha que ficar, tipo, 24 horas dentro de casa. Então a gente ficou esses 4 meses aí separados. Aí ele foi para lá me visitar, ficou uma semana lá. E só, que a gente morou fora foi só. Foi só eu nesses 2 países. Ah, legal. Mas vocês deram um rolê na Europa. Sim, aí Sim. falando de viagem, a gente Não, rodou Aí vocês conheceram. bastante. Aí nesse tempo, assim, vocês conheceram o quê, assim? Ó, Não precisa falar todos. Vamos falar país, né? Ah, Porque cidade é muita, mas sim. por país a gente consegue. Portugal, Não. é... É que assim, eu gosto de pensar no mapa Então mundo. vai. Então, por isso que eu fui de Portugal. Da Islândia. Não, mas Islândia é em cima. Não, Tipo, eu tô pensando da esquerda para a direita. Então, tipo, também. Islândia, Irlanda, óbvio, Irlanda do Norte, UK, né? Tipo, Inglaterra ali. Aí Países Baixos, que é a Holanda, Bélgica, França, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Turquia, Noruega. Não, Noruega? Quando a gente foi com o Não. Thiago. Esqueci. Agora. Eu acho que É nórdico. Eu acho que foi Noruega, sim. A gente foi numa feirinha de Natal, lá tem isso, né? Umas feirinhas de... É bem legal. O que mais? Consigo lembrar já. Acho que é isso. Suíça, que a gente adorou. Suíça. É, Só Fomos 2 tudo isso. vezes. eu acho que é isso. Provavelmente deve ter esquecido Sim. um outro aí, mas... Mas teve uma experiência muito boa, Sim. assim, né? Nossa. Esses foram os Muito. motivos, né, da gente querer morar um tempo fora. A gente gosta muito de viajar, né? E lá é tudo mais fácil. A Europa é pequeno, você pega um avião em 2 horas, você tá 3 países para frente, assim, é muito legal. Enfim, E bem mais em conta lá dentro, com né? certeza, sim. Você já tá lá. Verdade. Sim. Que top. Bom, e como que foi esse processo para vocês, assim, quando que surgiu essa ideia? Você já falou, vocês gostavam muito de viajar, né? A gente também gosta muito de viajar, e quando a gente também teve a oportunidade de ir, quando eu cheguei, eu falei, Senhor, eu quero morar aqui, a minha vida, eu quero ficar aqui, tá? Enfim, como que foi, assim, que vocês decidiram, como que foi esse processo aí? A gente estava bem. Deixa eu só contar um parênteses, eu acho que antes de você começar. Igual eu falei, eu sempre tive, desde quando eu nem conheci o Danilo, eu sempre tive essa vontade, né? E aí, a gente estava trabalhando numa empresa aí, a gente era CNPJ, então a gente tinha liberdade, né, financeira, de tempo. E surgiu essa vontade de fazer isso naquele momento. A gente tinha 1 ano de casado,
E, né, quando você antes de casar, a expectativa é casar, né? Quando você tá namorando, noivo, quando vai casar? Depois, quando você casa, qual que é a expectativa da sociedade em você? Ter filho. É. Então, eu imaginei, a gente acabou de casar, vamos fazer isso quanto antes, que provavelmente no futuro próximo a gente vai ter filho. Então, foi onde, tipo assim, vamos agora? Tinha um ano de casado, a gente era independente, financeiro e de tempo, vamos agora? E aí você continua a história. Dá um pouco de mas detalhe assim, aí. isso, a gente estava num momento que a gente estava bem, porém, financeiramente falando, mas a nossa vida era muito corrida. A gente trabalhava praticamente todos os dias, tá? A gente estava bem estressado. Tinha um dia a gente tomando café da manhã, assim, né? E aí a gente teve essa ideia, vamos embora. Sabe, do nada. Vamos, tá bom. Ela concordou, era o sonho dela fazer, como ela acabou de explicar, né? Fazer esse intercâmbio, nunca teve oportunidade até então. E eu tinha vontade de aprender outro idioma, viajar bastante, enfim. Então, coincidiu as ideias, né? E aí a gente, poxa, chamou nossos amigos, nossa família para dar notícia. Todo mundo achou que a gente estava ficando maluco. Nossa, Como assim? foi Acabou o de casar, enterro. Do Foi nada. o tudo enterro, bem, aí tá? vai jogar tudo para cima e vai. É agora ou nunca, né? Senão, enfim. E aí a gente, a princípio, a gente queria Estados Unidos. A gente queria ir para o sul dos Estados Unidos, Flórida, ou algum É. lugar do tipo, né? E aí a gente queria fazer o processo certinho. Então, a gente Tanto ia é que a gente estudar e chamou uma amiga tal. que mora lá para passar várias dicas pra gente. E aí, Exatamente. você gosta daí, vale a pena ir pra aí e tal. A Gogor, não? Ela mesma, ela e uma amiga dela. E aí a Gogor super deu várias dicas pra gente, inclusive indicou uma escola pra gente ir estudar, porque o Exatamente. objetivo era aprender o inglês, não somente ir trabalhar. A gente queria aprender o inglês, fazer aula para aprender o inglês. E a ideia era, então, ir para estudar. A gente não queria fazer nada de maneira ilegal e tal, né? Para, enfim, não ter que viver com essa preocupação na cabeça, tipo, tô fazendo um negócio errado aqui, meu Deus. E aí a gente começou a vender tudo que a gente tinha, porque para comprovar, né? Precisa de uma comprovação financeira muito alta para ir para os Estados Unidos. Mas aí, então a gente se organizou, tudo, tal, beleza. Acho que chegou a comprar um curso, né? Acho que tinha que dar uma Tinha entrada. que dar uma entrada. Quem a gente deu Exatamente. entrada. Até para na hora da entrevista, para pegar o visto de estudante, você tinha que provar e tudo. E aí, negaram. Nossa. Isso no dia da entrevista? É, No dia... Nossa. A gente passou por essa frustração também. Sim. Dá vontade de falar assim, devolve o dinheiro, por favor. não. Né? Ela já tinha visto de turista, mas a gente não queria ir como turista, a gente queria fazer a coisa certa, a gente queria ir como estudante. Estudante. Beleza. E Aí, isso a gente tinha entregado nosso apartamento alugado, tinha vendido o carro. Não, A queimamos a ponte. gente estava morando com os nossos pais, como era, a gente entregou o apartamento por causa de contrato, né? Vamos entregar. Isso. A gente ficava morando um mês com os meus pais, um mês com os pais dele, e isso naquela confusão, só que a gente certeira ali, não, vamos para os Estados Unidos, que a gente quer para os Estados Unidos, vai dar tudo certo. E nisso, todo momento, a gente orando, conversando com Deus, pedindo discernimento, né, para ver se era vontade de Deus na nossa vida. Só que assim, no mesmo tempo ali, a gente estava já movendo as tudo. coisas. E aí a gente foi, marcou essa entrevista. Naquele momento, a gente era CNPJ, né? A gente não tinha uma coisa CLT que comprova vínculo no país que você reside, A né? gente até tinha uma coisa ou outra, A mas gente assim, tinha, o Danilo tinha imóvel no nome, tinha carro no nome, só que era um casal, jovem casal, recém-casado, não tinha Pronto, vínculo. hoje eu fico pensando, se eu tava nessa migração, eu falava, não vou deixar É o essa casal perfeito que vai querer ficar aqui. E olha que naquela época, isso a gente tá falando em 2019, naquela época nem tava tanto igual tá hoje, né? Só que aí quando a gente recebeu um não, Nossa, bem, foi bem triste. acho que foi uma das maiores frustrações. Nossa! Porque a gente pensou, pô, estamos fazendo tudo certinho, tá tudo organizado, a gente tem comprovação, tem o curso tá comprado, sabe? A gente não quer esquema, a gente quer fazer o negócio certo. Não. E aí, a gente contratou uma assessora, lembra? Lembro. E a gente tinha essa convicção, né? Tipo, pô, a gente tá fazendo Vai dar o certo, negócio né? certo, não, vamos tentar de novo. Contratamos essa Deus vai abençoar, né? É. E nisso orando, tá? Ali, conversando com Deus. A gente foi até conversar com os pastores da nossa igreja para ver, né, se Deus falava através de alguém, porque a gente não estava escutando Deus falando alto na nossa orelha.
Esse Ai, Já tinha, profeta. já tinha falado, vocês só não tinham escutado ainda, entendeu? Exatamente. E a gente não entendendo, né? Tipo assim, por que que essa porta estava se fechando pra gente, né? E aí a gente, não, vamos tentar de novo o segundo, né? A segunda vez. A gente foi, contratou uma assessora, pagamos em dólar para ela, para mostrar onde que a gente, o que a gente poderia fazer para melhorar nessa segunda vez. Esperamos o Da tempo. segunda vez o não foi até mais rápido. Você perguntou duas coisas. Não. Eu falei, nossa. É. Ó, Exatamente. E a ó, frustração foi maior ainda, né? Nossa, Não, aí a eu gente acho que- entendeu claro assim, ó, filha e É. filho, estou falando, vocês não vão para esse lugar, Exato. ponto final. Vocês não precisam entender o porquê não, vocês só não vão para lá. aham, Depois vocês vão entender. E depois, assim, ó, Fez tudo muito sentido. ficou nítido. aham. Quando Deus falou assim, entendendo porque eu não queria que você não fosse para lá? É. E assim, pegou a gente no colo e mimou a E tem um gente. ponto, né? Nos Estados Unidos, independente se você conseguir o visto de estudante, você não pode trabalhar lá. Entendeu? Não Uhum. pode. Seria ilegal. Na Irlanda, não. Mesmo com o visto de estudante para estudar inglês, que é o visto assim mais fácil de conseguir, você pode trabalhar 20 horas por semana, só que seria tipo meio período, né? Mas você já consegue sobreviver, entendeu? E sem fazer colo, sem fazer esquema. É, Pô, vai trabalhar certinho, vai pagar seu imposto ali, sim. é isso. E E aí, se a gente fosse para os Estados Unidos, com certeza a gente ia ter que trabalhar. tem que fazer, Não claro, tem como, tem né? como. Ganhando em real, bancando em dólar, impossível. É, então, Então tinha essa coisa também que é. pesava um pouquinho pra gente, né? De ter que trabalhar legal, tal, enfim. E aí a gente decidiu, então, falou, beleza, a gente quer aprender inglês e não vai dar certo nos Estados Unidos. A gente Qual procurou... outro país que dá Exatamente. para A ir? gente já vendeu tudo, já tá sem. Não é Não, opção agora- ficar. Acabou, exato. A gente procurou uma agência de intercâmbio, Aqui em Ribeirão? é isso. E a gente, na reunião com a moça, a gente falou assim, ó, aonde não precisa de visto, onde a gente não vai tomar um não, não aguenta, vai tomar não. Aí ela, os dois países que ela indicou foi a Austrália, mas na Austrália existia uma pequena possibilidade de dar errado, e na Irlanda que era mais difícil de dar errado, né? Que era simplesmente uma comprovação financeira. Você tinha que comprovar. Comprovou, tá Fez uma dentro. comprovação financeira, mostrou que você realmente comprou o curso, é isso, Sim. entendeu? Ó, rapidinho, só pra galera entender dentro desse processo de vocês aí, Uhum. esse rolê dos Estados Unidos, né? Apesar que hoje na internet a galera vai atrás e pra você conseguir ouvir, você vai lá, tem o processo, você preenche todos os Daily Nights lá. Isso. Aí, depois que você preencheu, você paga a taxa e você vai pra uma entrevista. Então você junta Isso. toda a documentação, etc Consulado e tal. americano. Aí você vai pra São gasto Paulo ou em algum outro consulado no Brasil. Isso. Aí você chega lá, pega a filinha e tal, e o cara vai fazer algumas perguntas pra você, ou não, porque eu sei de pessoas que, tipo assim, um amigo meu chileno, né, o Fernando, que ele não tinha nada, mano, ele não tinha nada. Ele, assim, ele não tinha renda, não tinha nada, sabe o que é nada? Missionário. De Deus. Aí chegou lá e tal, tinha Missionário preenchido lá o ele. negócio, chegou lá, o cara não fez pergunta nenhuma. Ah, você tá indo pros Estados Unidos? Eu falei, tô, tal. Ah, então, tá bom, então, tchau. Desse jeito. Caramba. O nosso, a gente fez todo o rolê também, juntou documentação, não sei o quê, pesquisamos, não sei o quê. Pô, chegou lá, o cara me perguntou, você é estudante de teologia e tal, assim, super simpático. Falei, pô, ganhei o cara aqui Ganhei, agora. né? Falei, o cara é crente, né? Pensei comigo, ele é evangélico, ele é cristão. E aí? Pô, aí ele enrolou a gente, porque ele falou, aí foi conversar com alguma pessoa lá, com fulano. Demorou um tempão e depois chegou só, sabe o papelzinho rosa? Na época de vocês era o rosa também? Me lembro. Eles dão um papelzinho rosa assim, que é explicando o porquê, você não tem vínculo suficiente, não sei o que, bererê. Enfim. Ponto. Aí não deu certo esse rolê, que é ruim, que você perde a grana e tal. Aí vocês pensaram nisso, e aí começaram a... Como é que foi? Isso. Daí a gente tirou a Austrália como opção, que tinha possibilidade também de dar errado, a questão do visto e tal, né? E é muito longe, cara. Imagina, a gente ia ter que. Combinado era, a gente iria fazer o intercâmbio, mas a gente tinha que voltar e visitar nossos pais e tal. Todo E aí, ano pô, ali, né? Austrália do outro lado do mundo, literalmente. E a gente também tinha muito medo de gostar demais. Lá, pô, o clima é bom, é um país que as coisas Exato. funcionam e tal, né? E aí, falou, não, vamos para Irlanda mesmo. Eu já conhecia um pouco da Irlanda, assim, de pesquisa, né? E você conhecia alguma coisa? Acho que sim também, né? Sou bem básico. Sabia onde que ficava,
Mas assim, Sim, não sabia sobre o clima, não sabia eu sobre sabia as que pessoas. eu lembro que Era bem superficial o que eu sabia. chove muito lá, né, é bem cinza o país, digamos assim, mas eu sabia que não fazia parte de UK. Todo mundo acha que faz parte, né. É. A Irlanda é um país independente, a República da Irlanda, Porque tem a a Irlanda moeda do lá Norte e a isso. Irlanda, e se A confunde um Irlanda do pouco. Norte faz parte do Reino Unido, assim, um país que pertence à Inglaterra, né, digamos assim. E tanto que a moeda lá é outra, não é o euro, né. Na República da Irlanda, onde a gente morava, era euro. Então eu já sabia disso. Gosto de MMA, né, tinha o Conor McGregor, que era enfim. E aí quando a gente então decidiu ir pra lá, o que eu comecei a fazer é pesquisar pra caramba muito sobre o país, e eu tenho essa, sei lá, característica da minha personalidade que, assim, sempre me preparar para o pior. Então, na hora que a gente decidiu ir pra lá, eu já comecei a pesquisar, assim, um cenário de guerra que eu ia encontrar, sabe. Pô, vai chover todo Não. dia, é Vou ter que ir frio, é atrás de vento. bunker, tá? Ixi, cara, é mais ou menos isso. E já eu totalmente ao contrário, eu levei roupa que todo final de semana, um final de semana em Paris, em Milão, outro em Lisboa, levei várias roupinhas de viagem para passear. A gente é bem diferente nesse ponto. Não, e aí, tipo, eu lembro que a gente pesquisou sobre os knackers, né. Knacker é uma palavra bem ofensiva pra eles. Aqui não tem problema Aham. falar isso, né. Os brasileiros chamam eles de naná. Knackers são uma espécie de eles são, tipo ciganos, irlandeses mesmo, nascidos na Irlanda, mas ciganos. Então, assim, eles moram em trailer, normalmente tem problema com droga, sabe, aposta, e aí tem meio que umas gangues, eles brigam entre eles, e enfim. E aí eles dão um pouco de trabalho, principalmente para quem, não é irlandês, né. Então, nossa, eu fui preparado pra guerra, tudo, assim. Então, quando eu cheguei lá e vi que não era nada disso, sim, tem um pouco disso, mas na minha cabeça eu aumentei e a realidade era bem menor. Então, eu acho que eu sofri menos, né, no processo de adaptação. Eu me adaptei muito bem lá, na verdade. Clima, até os knacker, eu fiz um monte de amigo lá. Já tava até ingressando, já, os caras já recebi o Se nada título. der certo, vou virar amigo deles, né? Você vai entrar pra onda. Não, é porque assim, na reta final, principalmente, a gente morou num bairro lá que se chama Finglas. Então, assim, quem conhece alguém que já morou na Irlanda, em Dublin, pergunta de Finglas. É o pior bairro da Irlanda. Só que assim, pra gente que é do Brasil, meu irmão, É o melhor bairro. pelo amor de Deus, né. É. Então, era até engraçado, né, porque a Isabela trabalhava Todo mundo tinha num lugar carro, né? Chega- a Isabela trabalhava num lugar muito bom, né. E aí, tipo, uma galera chique, morava nos bairros bons, da cidade. "Ah, Isabela, onde você mora?" "Em Finglas", todo mundo: "Finglas? Nossa, como é morar em Finglas?" É Normal. bom, tipo, Era bem engraçado, né. É. E E aí foi por isso que a gente escolheu Dublin, Irlanda. A gente só chegou lá na agência e falou assim: qual país a gente consegue ir amanhã sem ter que precisar de visto? Ela falou Irlanda, eu falei assim, então é isso. mas aí você já chegou a pensar na ideia do visto italiano ou não? Do visto não, da Da cidadania? cidadania. Não, Ou foi isso, depois, isso durante o aí foi depois. processo? Foi quando a gente já estava morando lá. O Danilo veio com essa ideia. mas quando a gente foi, eu acho que a gente já sabia que existia essa possibilidade. Já sabia, mas só que a gente não foi É. assim, não Pensando. coletamos a documentação que seria necessário. A gente foi com esse intuito de ir aprender o inglês e trabalhar lá. E aí, com a demanda ali nossa, a gente depois que foi atrás disso. Isso. E a gente, né, Isabela teve sorte, talvez, não sei. Ela foi muito privilegiada, É. porque ela tem um primo, O Ismael, o Ismael. inclusive tá morando em Dublin. Isso. E, nossa, esse cara é um abençoado, assim, É. porque normalmente, quando a pessoa junta toda a documentação para tirar essa cidadania, ela não quer compartilhar, mesmo que seja com a família. Só quem vai lá e põe uma grana e quer ajudar e tal, né. Enfim. E aí, ela nunca nem teve contato com esse cara. Ela foi, mandou uma mensagem pra ele: "Ó, tô pensando, tal, nã-nã-nã, vou falar que você tá juntando, a documentação e que inclusive ele corrigiu alguns nomes, né, porque se o nome estiver errado não dá certo, então você tem que entrar, tipo um processo no É. cartório pra corrigir".
maior burocracia. Porque às Tinha vezes, por feito exemplo, o sobrenome era Massaro com 2 S da minha família. Aí quando eles vêm e falam Mazzaro, É. com 2 Z, aí ele vai Isso. lá e registra como Isso. Massaro com 2 Z. Só que na realidade é Massaro com 2 S's. Então tem que corrigir de toda a cadeia. Então se eu tenho, meu pai tem, minha avó tem que corrigir até chegar no trisavô, que é a pessoa que veio da Itália. Exatamente. A Então Bruna, esse primo fez todo esse levantamento dessa documentação. parte mais chata, ele fez tudo, e aí o cara, nossa, não é manda um nota beijo, 10, manda é um nota beijo pra 9. ela. Vamos Manda dar um um beijo. beijo, velho. Ismael, Ele só respondeu pra ela, ó, tá aqui, essa é a linha, os nomes já estão corrigidos, tipo, o trabalho foi contratar um assessor para juntar as certidões e ir pra Itália. Pronto. Nossa, foi assim, nossa. não é tão simples assim, tem bastante outros pontos, Não, né? Não, claro, mas Mas aí basicamente é precisa isso. fazer, né? mas a parte mais chata é que Não, essa parte é a mais chata mesmo. fez tudo. Ó, a Bruna tem um primo, meu sogro tem, porque é descendência também, que ele já tirou e tudo, né? E aí eles dizem que quando uma pessoa já tirou, você já tem todo o processo ali, tem um Sim. trem da genealogia, não sei o quê, Aham. biriri, essas paradas, tá? Aí um dia eu falei pro meu sogro, a gente tava em missões, nem tinha filho, né, amor? Acho que só tinha Elisa, Não, nem talvez, não tinha. sei. Falei, ô, fala com o seu primo lá, pra ver se ele abençoar a gente, tirar a cidadania da Bruna e tudo. Você acha que meu sogro falou? Acho que ele ficou com medo, falou assim, que eles vão embora daqui, não. Porque, ó, esse negócio de sobrenome, né? É engraçado, porque meu sobrenome é Fassa, né? Com C cedilha aqui. Mas é italiano, então era pra ser Fazza. Mas era pra ser, se eu não me engano, com 2 E mesmo. Aham. Aí começaram a registrar com 2 S's, com 2 S's aqui no Brasil, e depois começou Fassa com C cedilha e já Brasileirou o virou... negócio. virou dois- verbo, com né? dois Virou Zs? verbo. 2 Z's. Z's. Às vezes. Z. Zebra, Z. zebra. Ah, entendi. Muito bom, legal. E aí vocês fizeram, aí vocês foram pra Irlanda primeiro, tal. Isso. Mas aí como é que foi assim? Tipo assim, vocês antes vocês já tinham ido pra Europa? Antes de Não. não, então assim, primeira vez que vocês foram já foi pra morar na Irlanda. Isso. Aí vocês já foram o destino final já Irlanda. Exato. Chegaram lá e já tá. E aí como é que foi? Vocês, tipo assim, vocês viram a Airbnb, como é que foi esse processo aí? Senta que lá vem história e perrengue. Aí já já emenda isso também, como foi pra conseguir um emprego. Sim, É, já é. tudo ligado, isso aí. Isso. Não, o que eu falo pra todo mundo que tá indo pra Irlanda é: não se preocupe com o trabalho. Isso aí, meu amigo, você vai achar, pelo menos na nossa época, que também não faz tanto tempo assim, assim, a demanda Falar nisso é verdade. Que ano que vocês foram? foi em 2019. 2019, antes da pandemia, hein? Antes da Exatamente. pandemia. E aí, A gente fechou com a agência de intercâmbio uma semana de acomodação. E quando essa vendedora estava vendendo pra gente, eu falei, não, Danilo, ela tá querendo vender pra gente, vamos porque ela comprar... preparou a gente. Ela É, falou: ó, é vamos- muito difícil achar Só lugar pra morar lá. só que tal. eu não acreditei muito, né? A gente não acreditou muito. Então, assim, ó, não, compra aqui 2 semanas com a gente. Eu falei, não, vamos comprar uma que a gente se vira lá. A gente chega lá, a gente Quer faz vender, vai amizade, depois a gente acha. 2 Beleza, semanas não é nada. vamos com Ela tava semana. errada e não queria vender mais. A gente- 2 semanas não dava, não. A gente faz amizade em uma semana na cabeça da Isa. A gente faz amizade em uma semana num outro país, né? Isso, né? Não, a gente é super legal, todo mundo vai querer morar com a gente. Então a gente foi pra lá já com essa uma semana. A gente fechou um pacote num hostel estudantil. Então, nesse hostel só tinha estudantes mesmo, não tinha turista, não tinha nada. É. Então, é um lugar mais confiável. E esse quarto que a gente ficou era um quarto com 6 camas, 3 beliches e um banheiro. Então, era um quartão suíte. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, dividir quarto. E nisso, e um parênteses, né? Quando a gente casou, quando a gente estava procurando nosso apartamento, eu falei assim, ó, quero um banheiro só pra mim. Então, assim, e eu falei, e você, o que você quer? Ele falou assim, eu quero uma churrasqueira na sacada. Então, assim, eu ia ter o banheiro só pra mim e ele ia ter a churrasqueira na sacada. Então, a gente, nem marido e mulher, dividiu o mesmo banheiro. Não dá pra fazer churrasco. Aí, O banheiro chegamos lá, eram né? 6 pessoas, 4 pessoas que eu nunca tinha visto na vida, dividindo um quarto ali e banheiro. Aí, nisso, já começou um mini desconforto ali, né? Não sabia Recém-casada, de tendo que nada dividir quarto. inocente, né? Não sabia de nada inocente, vocês vão escutar aí.
Beleza, não, uma semana super de boa, fizemos Aí já tinha amizade. brasileiro? Tinha Só algum... brasileiro. Ah, Esse só brasileiro. hostel, a maioria das pessoas, Ah, 99,9 era brasileiro. São, inclusive, pessoas que também estavam fechando intercâmbio para estudar lá. a maioria eram pessoas que estavam chegando ou Isso. pessoas que estavam indo embora. Então, assim, já passou o quarto pra frente, e aí, sei lá, daqui uma semana eu vou embora. Eles ficavam num hostel ali só pra... É. E aí a gente ficou só uma semana, tudo certo. Tivemos que renovar porque a gente não achou casa. Lá tem muita pessoa para o país pequeno, então tem essa dificuldade de encontrar lugar. Então, não é que eu quero ter uma casa só para mim. É muito hoje isso difícil é um problema na Irlanda. Não tem É. casa suficiente para todo mundo. Então, às vezes a gente comenta com algum amigo, pô, a gente trabalhava, tava bem, isso, aquilo, mas a gente dividia apartamento. Nossa, mas por que dividir apartamento? Porque não era opção. É. Tem que dividir, porque é muito caro aluguel lá, muito caro. Ó, a gente pagava, fora as contas, assim, né? Só de aluguel mesmo, era R$ 1.000, 1.000, um quarto. 1.000 euros? Nossa. Nossa. quarto. Então põe aí R$ 6.500 arredondando aí, só para morar no quarto. Fora conta de luz, conta de gás, blá, 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 blá. Quer dizer, na época, se fosse converter isso aí, 1.000 euros devia estar o quê? Uns Sim. 6 mil reais quase. Porque quando a gente foi, tava 5,50 o euro, amor. E foi É, 2018? 5,50. 2018? É isso aí. Por volta disso. E aí a gente foi E pra o esse- salário mínimo, não? Quando a gente chegou lá, o nosso primeiro trabalho foi como cleaner, né? Que é tipo faxineiro mesmo. Aí essa classe ela recebe um pouquinho acima do mínimo. Então, quando a gente chegou, era tipo 12 e qualquer coisa. Já era um pouco mais do que o A mínimo, que hora. era 11,80 a hora. a hora. 12 a hora. Perfeito, isso. Hoje eu sei que subiu pra caramba, tá mais de 14. Se eu não me engano, a Irlanda tem o segundo maior salário mínimo da Europa. Ó, que Só legal. perde pra Luxemburgo. Então, assim, eles pagam muito bem. Mas aí quanto que dava no mês, assim, se você trampasse 8 horas, sei lá quantas horas que é a média que a galera trampa? Era 20 horas na semana. A gente podia trabalhar só 20 horas. Ah, por causa do visto, Porque a pode gente crer. era estudante, exatamente. A Uhum. gente tinha que estudar todo dia à tarde, tinha que ir pra escola. Até tinha curso à noite, seria o ideal, né? De repente, né? Um bico aí, trabalha o dia inteiro, só que só pode estudar à noite quem tem cidadania Europeia. europeia, basicamente. Então a gente trabalhava de manhã, ia para a escola de tarde e a gente trabalhava de noite ainda. Isso. Mas só Depois, né? voltando na história do rosto, né? É. Então, vencia a semana, a gente não achava num lugar fixo para morar, né? Aí tinha que renovar no rosto. Aí tinha que trocar de quarto, porque aquela cama que a gente tava, alguém já tinha reservado. Nossa. E acontecendo, com certeza você deve lembrar, aconteceu de um dia. Com certeza deve lembrar. Isso aqui tá aqui, ó. Não vejo nunca. Meu, venceu nossa estadia lá e não tinha lugar. Não tinha cama disponível. Ferrou. E agora? Aí o cara foi gente boa com a gente, de não deixar a gente na rua. Falou, pode dormir aqui no sofá aí. É, ficava na Isso, recepção. deixou a gente ficar na recepção. A gente ficou lá, sentado assim, ó. Não. Nossa, Uma muito noite. perrengue, cara. É Mas porque a gente graças a tinha. Deus, né? A gente tinha sempre a expectativa de vamos arranjar um lugar, uma casa pra gente. Então a gente fechava semanal. Só que, como a demanda é muito alta, às vezes, infelizmente, não ia ter. E Eu foi o que lembro aconteceu que com a gente. teve mais de uma semana, na verdade. A gente ficou num quarto que era 20 pessoas em um quarto. Nossa. 10 beliche. Já viu o Carandiru? Igualzinho. Roupa pendurada. Você chega lá e fala assim, não, vim pra Irlanda e vim parar no Carandiru. Meu Deus do céu. Nossa. Não, E banheiro compartilhado, tá, gente? Esse nem tinha suíte. Mas era feminino e masculino. Pelo menos, no mínimo. Acho que não, né? Era um banheiro só pro quarto Sim. todo? Não. Era Eram um vários banheiro fora. banheiros, né? Não dentro, tinha alguns quartos que tinha banheiro dentro do quarto. Mas que nem esse que era 20, você tinha que usar o banheiro que ficava no Fora. andar lá, que era um banheirão grande. Só que aí Era o espaço cabines. para tomar banho era grande e trancava a porta. Então a pessoa entrava lá, trancava a porta, tomava banho e tal. É. E aí, então era. Mas não separava Isso. de masculino. Não. Nossa. Nem Eu no quarto, ia no pirar. quarto Eu também tava era mesmo, reclamando no de quarto estar num quarto com 6 no começo, né? Depois foi para é. 20. Eu falei, oi, ai. Mas aí, depois nisso, isso foi quase 2 meses morando em hostel, né?
Depois a gente fez tanta amizade, era tanta risada. Pensa no acampamento, aquela vibe de acampamento. Não, Aí era só risada de noite, era muito é a era capacidade do muito ser legal. humano de se adaptar em qualquer condição. Porque, assim, chegou um momento que a gente já estava achando ok aquilo. Que absurdo. Ainda mais brasileiro, né? Eu acho que se adapta super Sim. bem, né? Assim, Sim. em relacionamentos, né? E aí, o que aconteceu? A gente tava gastando muito dinheiro para viver ali, né? Comer e tal. Renovando Vocês cozinhavam lá ou não? Não, Sim, vocês cozinhavam. cozinhava. tinha uma cozinha gigante. Mas aí como é que era? Tipo, vocês cozinhavam, não, gente, cada um cozinhava o seu Não. lá e tal, e... Tem uma Tinha uma- porrada de geladeira, você pega a sua comida, põe numa sacola, escreve Escreve seu nome. Aí ninguém mexe e tal. Aham. Tranquilo. Europa, né, galera? Né? Era só brasileiro ali. Ah, entendi. Mas não, funcionava. Dava certo, dava certo. E. Tá falando mesmo? Da cozinha. Da cozinha. Isso, nossa cozinha você passava Nossa. 100 metros de distância e ficava fedendo pra caramba. Eu tinha uma roupa de descer pra ir na É cozinha. verdade, é Não verdade. dava pra ir com uma roupa Oh, normal. deixa eu falar. Mas tinha mais fogão. Tinha Sim, aqueles vários fogão industrial. industrial, Sim, assim, tinha sabe? vários. Tinha vários utensílios. Ó, vocês têm foto desse rolê? Várias. É? Depois vocês podiam mandar, porque aí eu vou jogando assim pra galera ver, entendeu? Algumas Pode fotos de vocês. Sim. Inclusive, tá fácil de achar ou não dá agora pra achar agora? Dá pra ele procurar. É, né? Ah, não, na Tá nuvem, né? bem, tá Ah, bem não, rápido, tá de mas boa, assim, tá de boa, tá de boa. 2019. E aí Mas aconteceu eu várias coisas compartilho. engraçadas nesse rosto. Tinha um cara, você lembra disso? Claro. Ele. As beliches eram uma do lado da outra, Aí, né? A ele gente tá tava tudo em aqui, cima, né? não, tudo Não tem aqui. como esquecer nada. A gente tava em cima, assim, né? Um do lado do outro. E aí tinha um cara que tava embaixo da gente. Meu, o cara tinha um flare, velho. Que era assim. Uma unha do pé desse tamanho. Não, não, eu juro. Zé do caixão. Ele pergunta se eu lembro detalhes ainda. Eu nunca vi nada igual, porque assim, esse cara era meio baladeiro, tal, assim, pra quebradeira, chegava lá de madrugada, até então beleza, chegava meio bêbado, quietinho, arrancava o tênis, deitava lá e dormia. A gente acordava com um cheiro. Ó, Nossa. vou dar uma saidinha aqui, gente, porque chegou a pizza agora, mas vamos continuando no papo aí, tá? Vamos continuando aí depois, continuar. tá bom? Então, da cozinha era essa parte, né? Sim. E teve Que eu também tinha uma- a história daquele Ah. português. Ah, do Joaquim. Joaquim. Aham. Tinha um cara hospedado lá, Joaquim, ele era um dos poucos não brasileiros, não estudante, mas assim, É. eles davam uma filtrada pra saber que era a pessoa antes de liberar. Bacana. Uhum. E esse Joaquim era um cara super sério, tava lá trabalhando e tal, não sabia falar nada inglês. Ele era mais velho, tinha idade, tipo, pra ser nosso pai e tal. É. Mas era um cara bem gente boa, assim. E aí, nossa, ele se deu muito bem, assim, ele adorava conversar comigo e tal. Aí um dia ele bateu lá no quarto e falou: Horas, pois, vou cozinhar para você. Vou fazer um jantar pra gente e tal. Beleza, legal. Você quer alguma ajuda? Quer que eu compre alguma coisa? Ele, não, fica tranquilo. Aí ele desceu pra fazer o jantar. Eu falei pra Isabela, ó, com ele, né? Porque é chato, né? Imagina, o cara vai, né? Bonitão, a gente só chega pra comer. É. Aí ele não aceitou ajuda nenhuma. E aí ele tacando as coisas dentro da panela, um ensopadão com Nossa. Carne de frango. porco. Nossa, aquela comida branca, sabe? Você Gororó, olha né? pra aquilo, você fala, ah, não. Ensopadão, assim, ó, cheio de água, sabe? Parece até lavagem. Isso mesmo. A gente não queria falar isso, mas era E aí tipo, ele chama fazendo assim. Por uma arroz, experiência assim. fazendo arroz, ele mandando vinagre no arroz. Eu detesto vinagre. Nossa. Meu Deus do céu. Aí eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, Isabela, ó, é o seguinte, a gente vai ter que comer pra não fazer desfeito e tal, né? Mas depois a gente sai e come um kebab, alguma coisa. Porque, ó, vai ter como, não, tá meio zoado isso aqui. Beleza. Isabela desceu, ele põe tipo uma peneira, tira o ensopado assim da panela e serve. Oh, Frango branco, carne de porco branca. mas, ó, pensa numa comida boa, velho. Sério? Boa. Não, na hora que a gente Pera. As botei um aparências pouquinho no prato, enganam. botei um pouquinho no prato, coloquei na boca. Isso que tá bom demais. Ele fez comida pra 6 pessoas, não sobrou nada. Não sobrou nada. Tudo. O arroz com vinagre delicioso. Não, maravilhoso, maravilhoso, sério, muito Mas bom. ele é brasileiro. Não. Português. Ah, português. Isso, trabalhar em obra. Português. Eu falei, cara, você tá doido trabalhando em obra? Vira cozinheiro, você vai ficar rico, cara. Isso aqui é bom demais isso aqui. Ele, enfim.
Mas foi muito boa a experiência, assim. Ai, que legal. Foi um plot twist bom, né? Sim, foi muito bom, tava muito boa a comida. E aí já passando, né, aí a gente ficou quase 2 meses morando no hostel, aí finalmente a gente achou uma casa pra gente ir, né, Dan? Uhum. E aí a casa era num bairro bem legal lá de Dublin, Era que a gente muito bom. gostava bastante. Rathmines se chama o bairro. É um É. bairro tem uma parte dele que é bem nobre, inclusive. Tem uma outra parte que é bem viva, tem bastante pub, restaurante, e quem mora ali é tipo mais jovem, que tá, Uhum. sabe, começando a vida profissional, estudando. É bem legal, velho. Então a gente conseguiu esse quarto, foi o quarto lá que o Danilo falou que custava quase R$ 1.000, E os 1.000 euros, já tô no real. É. R$ 1.000 e assim, tudo dividido, tá? A gente só tinha o nosso quarto, o banheiro era dividido, cozinha Nossa. dividida. Só que a gente tava mega feliz porque pelo menos a gente tinha o nosso quarto. É. A a nossa casa, assim, nossa era boa, né? canto era casa boa. A gente dividia com 9 pessoas, né, no Big total. Brothers, assim, mas era 9 boa. 9 pessoas? pessoas com Eu a achei, gente. eu achei que vocês iam falar, tipo, sei lá, dividia com mais 2 casais. Não, 9 pessoas. É que 9 era uma casa muito pessoas. grande. Aí na casa tinha polonês, irlandês, Italiano. italiano e a gente de brasileiro, né? Mas tinha outros brasileiros também. É, tinha outros brasileiros. Isso. O irlandês, ele era um fantasma praticamente, assim. Ele morava no quarto, no último quarto, e ele não saía do quarto pra nada, ele não usava cozinha. Eu não entendia como ele sobrevivia, assim. É. Ele não comia nada, assim, meu, como assim, cara? O cara não sai dentro do quarto. Mas ele era legal até, né? Ele era bem na Agora, dele, bem de boa, né? a polonesa era legal também, é um pouco mais difícil de lidar, né? Mas foi ok. E agora o italiano, nossa, ele era muito gente boa. O O Giorgio. Giorgio, De vez em quando eu até troco umas mensagens com ele até hoje. Ah, que Era bem legal. legal, né? A gente Sim. esqueceu de mencionar que quando a gente estava lá no hostel ainda, a gente estava procurando a casa, né? Então a gente fazia várias visitas, até uma Nossa. curiosidade, né? Que a gente esqueceu de mencionar. E a gente tinha que visitar a casa, o quarto que a gente ia morar, e não é que a gente escolhia, eu quero ficar com esse quarto. As pessoas da casa que escolhiam Escolheu quem quem ia ficar com o quarto. ia ficar com o quarto. Então era fila. Isso. Você ficava numa fila. Nossa. Então, tipo assim, a Gente, pessoa ia que lá, te engraçado. apresentava o quarto, acomodação, cozinha, banheiro, etc. E aí, beleza, eu te confirmo depois. Aí você ia pro hostel, você ia pra onde você estava hospedado e, não, recebeu, declinou você. Então, a gente recebia muito não, muito, muito não. A gente fazia várias visitas. E aí, o que eu também ia falar, que nisso, né, eu já estava meio frustrada, que a gente não estava achando onde ficar. O Danilo falou assim: tá, vamos mudar o nosso foco agora. De vez a gente focar em procurar casa, vamos procurar trabalho. Era isso que eu ia falar, mudei de assunto. acabei Que é muita esquecendo. coisa, a gente vai lembrando, vai Tipo assim, voltando. tava só saindo dinheiro e nada de achar. Porque era bem caro esse hostel comparado com a casa, né? Uhum. Então, se na casa a gente estava Vai pagando gastar. 1.000 euros, a gente estava gastando ali Pelo menos 1.500, um pouco pelo mais. Nossa, era mais caro É, mais ainda. caro. Isso. Aí, a gente falou: então vamos procurar trabalho. E a gente já tava na escola, ali na escola você vai fazer amizade com a galera e tal. Nossa, a gente arrumou trabalho assim, ó. Isso. Rapidinho. Sim. E aí a gente já ficou pelo menos mais relaxado. Então, assim, não Sim, tava pelo saindo das menos nossas pelo economias. menos É. estava entrando, porque antes a gente tinha em real, né? Então, Uhum. tudo a gente estava convertendo. Então, a gente não estava gastando em euro, a gente estava fazendo V5.5, V6, né? Você já começa a comer melhor, porque, pô, numa situação dessas, você quer comer ultraprocessado, que é €1. Nossa, a gente só comia pizza. A gente só comia pizza, Nutella, tudo que aqui no Brasil, assim, é um pouco mais difícil pra gente, lá a gente se jogou. Nossa. Gente, pensa em pizza, um euro. Pensa você pagar R$ 1 numa pizza. Falando gente. pizza, ó, nossa pizza chegou. Que delícia! 1 euro na Um pizza? euro. Meu Nutella, Deus, gente. pote de Nutella, 2, 3 euros. Barra de chocolate Milka. Caraca, velho. Quanta pizza! Caramba, aqui. Já bom, um beijo pra Nossa. ele. Pessoal, Oh, obrigada, galera. Obrigada, gente. Nós somos fãs dessa pizzaria aqui. É muito boa a Nossa, o pizza. cheiro tá muito bom aqui, viu, galera? E aí... Eu não ia poder morar num país desse, porque eu ia. Não, então, aí... Chocolate. Nossa. Nossa, aí foi bem complicado, porque aqui o acesso, né, no Brasil é bem mais difícil. Às vezes nem só para alimentação saudável,
Ai, ó, o talher. Ah, desculpa. Não só pela alimentação saudável, mas pelo preço. Hoje um pote de Nutella nem sei quanto custa, Acho mas que é caríssimo. Um pote de Nutella do grande, eu acho que deve estar Então, uns é 37 caro. reais. Aí você já fala assim, nossa, R$ 37 pra engordar ainda? Não compensa. Você já É. pensa assim, lá, €1, como que você não compra? Ah, tá barato demais. Depois a É. gente volta pra ver como faz pra emagrecer depois, né? Depois corre atrás do Depois corre prejuízo. atrás. E aí, então, a gente começou a trabalhar, mesmo Legal. morando no hostel. E aí a gente volta pra casa aqui, né? A gente tava morando na casa. Eu trabalhava na parte de limpeza também. Eu tinha que estar 6 horas da manhã. Era tipo uma clínica. E ele era tipo um asilo que ele trabalhava. Idosos que estavam em recuperação. O seu também era de idoso. O meu, no começo, era uma clínica, onde as Uhum. pessoas iam lá para se consultar. Também Né? tinha, tipo, você tá Isso. falando do VHI. É, do VHI. Você É uma clínica, marcava tipo... consulta com o clínico É. geral e, pô, caí de bicicleta, machuquei. Você vai lá, eles Uhum. tiram um raio-x na hora, vê o que precisa fazer, mais ou menos isso. E aí, nossa, tive um pouco de problema com as pessoas que eu trabalhava lá, né? Tinha umas romenas que me tratavam mal. Aí eu chegava chorando. Nossa, por que que eu tô passando por isso? Não precisava estar passando por isso. Ela meio que me humilhava, sabe? Falava que eu tinha feito uma coisa e não tinha feito pra minha chefe. E aí eu fui aprendendo a lidar também com isso, né? E aí, o que mais? A gente trabalhou. Ah, tá. Então a gente Aí trabalhou. vocês conseguiram, Isso então, foi em emprego maio. antes de mudar para essa Tinha casa. acomodação. Isso. Então a gente chegou lá em maio. Em maio mesmo a gente já conseguiu trabalho. A gente foi mudar para casa em julho de 2019. Então a gente ficou 2 meses morando no hostel e 2 meses trabalhando. Ficamos nessa casa, então, julho de 2019. Dezembro de 2019 a gente veio para o Brasil passar férias com a família. Voltamos em janeiro de 2020. Janeiro de 2020 foi quando começou a pandemia, né? Ali na Europa já estava começando, a gente já estava vendo pessoal comentando sobre, tanto é que no aeroporto, no Brasil, indo para a Europa, a gente já viu uma galera de máscara, já tá tendo reportagem sobre. Falei, nossa, que estranho, acho que eu vou comprar A uma gente foi o máscara. vetor do negócio de lá. Mas vocês nem estavam sabendo ainda, porque... Ou Então, já tava? já tá. existia, só que não tinha casos no Brasil ainda. Aham. Só que o mundo já Mas assim, estava quando vocês falando estavam sobre. voltando, vocês já estavam sabendo. Já estava sabendo. É. Tanto é que quando eu fui no aeroporto, queria comprar máscara, isso em janeiro de Já nem 2020. tinha. Não tinha para vender máscara. É. Não era obrigatório na E época, na não Itália tinha já tava caso com no bastante Brasil. problema, né? Isso. Na Itália já tava com bastante... Na Índia também. Mas não tinha estourado, né? Sim, Isso sim, sim. janeiro. Em março de 2020 foi quando tudo fechou. Deu pandemia, lockdown, acabou a escola, acabou. O trabalho não acabou, inclusive foi um ponto positivo pra gente, né? Porque como a gente era faxineiro, mas a gente trabalhava na área da saúde, hospital, né? Então não parou, pelo contrário. Aí o que eles fizeram? Cortaram as escolas e liberou estudante trabalhar full time. Tempo integral. Mas assim, quem estava relacionado com esse tipo de... Na área de trabalho. saúde. Exatamente, O restante teve que ficar em casa, enfim, mas recebendo uma pensão do governo, enfim. Não foi ruim também. Mas pra gente foi bom, porque como liberou para trabalhar, nossa, a gente aproveitou e Pra fazer dinheiro. arrebentou, né? E aí eu trabalhava o dia inteiro e à noite fazia entrega de bicicleta. De delivery, de pizza, de iFood, lá tem outros. né? Chama Deliveroo. É o mais famoso lá, Deliveroo. E aí eu fazia isso aí. Aí, nossa, eu lembro que a minha folga era... Eu conversei esses dias sobre isso com um amigo. A minha folga era quinta-feira à noite. Sim, eu lembro. Lembra? Que a gente sempre fazia alguma Tá coisa. tudo aqui. Ó, Quinta-feira à noite. É essa folga, porque aí sábado, domingo, Domingo era segunda, rojão. Nossa. Não, na quinta-feira, durante o dia não tinha folga. Era só na noite. Era muito puxado. E aí no sábado, domingo, vocês trabalhavam na Trabalhava. clínica também. Sim, e no meu caso, entrega bombava, né? Era o que mais tinha. Tá pagando um bom dinheiro, cara, com entrega lá. Tanto que Aí, tem- gente, fica a dica. Não, assim, ó, a dica pra quem vai como intercambista que eu dou, a primeira é: escolha uma boa escola. Primeiro passo. Escolha uma boa escola. Peraí, rapidinho. Segura as dicas aí. Vamos servir as pizzas, Bora. que a gente come quentinho, aí você vai falando, tá bom? Verdade. Vamos lá então. Gente, é o seguinte, ó. Deixa eu até abrir aqui, deixa eu colocar uma, né? Aí, isso. Ó que maravilha.
Ó, do balieiro. Ó, que é isso? É Nossa. bonito, hein? Deixa eu ver qual que é essa daqui. Pepperoni. Ô, gente, fala sério, é isso aqui, ó. Nossa, Ó, maravilhoso. você que é da Zona Leste, da Zona Sul de Ribeirão, pede essa pizza, sério mesmo. A pizza deles é muito boa, é excelente, tá? Fica a dica aí pra você, as promoções são muito boas, tá? Eles entregam Achei. rápido também, e não é migué não, porque senão eu não ia... A gente é cliente deles aqui também, né? Mas você é aí da City, das Acácia, dessa região aqui pro lado de cá, Manoel, pena o povo aqui tudo conhece, São José também, então eles pedem com certeza. E é rapidinho É mesmo. rápido. Amigos, ó, tem de pepperoni. Deixa eu ver aqui qual que é. Vamos ver a outra que eles mandaram aqui. Nossa, enviaram bastante, né? Ó, não, eles não têm miséria não, ó. Que é isso? Ó, 4 queijos. Ó. A gente não vai poder fazer desfeita, não. Vai ter que comer as três, As hein? 3 pizzas. Gente, o cheiro tá muito bom. Tá Tá bom muito mesmo. bom, né? E essa aqui é a queridinha da Bruna. É, minha queridinha. É, Ah, eu aqui sei. é... Lombim catupiry. Não, Não, chama a moda. moda. É Não é palmito, moda, é da casa. é da casa. Da Qual que casa. é? É... Presunto, palmito, bacon, Bacon, queijo. catupiry. É, excelente. Muito bom. Ô, gente, obrigado, viu? O Rafael, a Camila lá, uma família muito querida. Deus abençoe vocês. Obrigado aí por mandar e patrocinar o nosso rango aqui, tá bom? A gente vai apreciar muito isso aqui, tá bom? Com Obrigada, certeza. viu? Obrigada. Amigos, ó, vamos lá então. Deixa eu. Bom, vou deixar na câmera aberta mesmo, eu vou servindo vocês continuam falando aí, tá bom? Serve a sua amada primeiro, que é Ah, a que ela mais gosta, Você aí depois... quer dessa, meu bem? Não perca primeiro de 4 queijos, é quatro porque eu seja queijos. mãe, entendeu? Porque 4 queijos é melhor você comer quentinha, né? Tá? Entendi. Entendeu? Ó, se vocês quiserem 4 queijos, eu já sirvo Eu vou vocês querer também, 4 tá? queijos também. Ah, então tá. Que maravilha. Ó, nossa, devia ter pego o trem de Mas vai Nossa. continuando? Pode continuar aí, pode mandar abraço. Então, Perdemos a xixi. você ia falar das dicas, né? Ah, é, as dicas para quem Você quer fazer começar com as Escolher uma dicas, boa escola. É, a primeira coisa é escolher uma boa escola e aí, fazendo propaganda, a gente estudou numa escola que se chama Eli, muito boa. ELI. Isso, Eli. É. Isso, né? Chegar lá. Brasileirando, ele. Não. Inclusive, a Eli, ela tem tanto em Dublin quanto em Drogheda, que é uma hora ali de Dublin. Isso, Quem preferir morar numa cidade menor. exatamente. Foi uma escola muito boa. Eu cheguei na Irlanda sem saber falar nada inglês. A Isabela ainda tinha uma base. Eu não tinha base nenhuma, assim. O Danilo não sabia falar, não sabia cores, né? Algumas cores Mas, só. Nossa, Mas nunca era gostei de bem inglês, básico. escola, cursinho. Até tentei fazer uma época, chama chatérrimo. Verdade. E aí... Mas lá a gente aprende porque senão você não sobrevive, né? É. E aí eu fiz a gente estudou nessa escola, nossa, foi muito bom. Deu um salto bem grande E aí, qual que era o horário, mano? na parte da tarde. À tarde. Que era da 1h30, 5? É, 1h30, 5, eu acho. Ou 1h05, não lembro. Escolha uma boa Obrigada. escola, uma dica importante. isso. Pegue Depois- hostel para um mês. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Ou se Tipo, você tiver algum amigo, assim, uma família, né? Aí, Mas vai... Opa, obrigado, hein? Já vai preparado aí pra ficar num lugar provisório durante muito tempo. E não se preocupe se você for ficar em Dublin, claro, né? Em Drogheda, a gente queria morar lá. O custo de vida é bem mais baixo, só que é bem mais difícil arrumar trabalho, porque é uma cidade bem menor, etc, né? E assim, trabalho não é que vai cair o emprego do céu no seu colo, mas é bem mais fácil encontrar do que acomodação, né? E principalmente se você estiver disposto a arregaçar a manga e fazer o que aparecer na frente, assim, né? Que nem no nosso caso. Sim. Eu nem sabia falar inglês, eu não podia escolher muito. Então a gente foi trabalhar como cleaner, que é faxineiro, né? Então não precisa falar que sou a ponta, você cata a vassoura e é isso. Que inclusive não é a vassoura, né? O mop, né? ô, gente, vocês gostam de pepperoni? É minha favorita. Então eu já vou pôr pra você também, mano, porque tem que fechar. E aí... Então, acho que essas são as dicas principais, né? Isso, E outra coisa, a gente, não vamos obrigado. Não E esteja vamos preparado fazer amizade. mentalmente, assim, Quer também? pra lidar com as adversidades, né? Porque assim, você for pra lá achando que vai ser
Ai, vou morar na Europa, minha vida vai ser fácil, ganhar muito dinheiro e vou viajar. Cara, não é assim. Não se iluda como eu me iludi. Isso não Deixa vai a acontecer. Vou expectativa. chegar, já vou viajar. Paris, me aguarde. Ah, No médio prazo, se você for uma pessoa com um plano, com uma estratégia organizada e tal, isso vai acontecer. Mas você não vai chegar lá e no pênalti, isso não vai acontecer. E aí, vamos provar pizza, gente? Aí, faz um merchan. Pizza. Provar pra dar um feedback aí. Ah, Delícia, hein? Eu adoro pepperoni. ó, a gente gosta também, cara. Dublin, E pepperoni a deles é gostosa porque ela é leve, sabe? Assim, porque o pepperoni já é mais acentuado, mas a deles, assim, é muito boa. lá se chama Diavola. Gente, muito boa, viu? Muito boa. Eu já conheço, mas reafirmo. Nossa, uma delícia. E tá quentinha. Que isso é um diferencial deles, viu? É, Vamos falar, não, porque- chega quentinho. Porque às vezes a gente pede pizza, demora pra entregar, a pizza não vem quente, então, ó, parabéns aí, pessoal, tá bem quentinha. Tem que falar, tá? Então, Cada na pizza. então. Muito boa. Deixa eu ver, então. Aí, voltamos, né? Tava no aeroporto, já tava começando a pandemia, março fechou, lockdown total. E lá, diferente daqui, fechou tudo mesmo. Tudo, você tinha um raio permitido para você sair da sua casa. Então, se a polícia lá, que chama guarda, não chama polícia, né? Nem policy, te parasse, você poderia levar uma multinha ali, porque você está fora do seu raio que é permitido, que eu acho que era 2 quilômetros, né? Da sua algo assim. casa, era muito pouco. Então, o mercado era só ali. Se você fosse trabalhar em um lugar longe, você tinha que mostrar onde você estava indo. E aí, nisso, surgiu a oportunidade já de fazer a cidadania italiana também. Então, a gente não tinha o dinheiro, era um valor bem alto, né? Em euro, a gente não tinha o dinheiro. E foi através da pandemia, um lado positivo, que a gente estava trabalhando muito, né? Tempo integral ali, trabalhando que nem louco. O Danilo também tinha esse segundo trabalho que era entregue, e eu tinha um segundo trabalho que era num café, para lavar louça no café. E com isso a gente conseguiu levantar esse dinheiro para eu morar na Itália. Em julho eu consegui ir para a Itália, foi onde teve uma brechinha ali que ele não estava mais aquele lockdown, tudo fechadão. Não, e detalhe, você ficou em Jobbik, que é do lado daquela cidade que teve... que morreu muito idoso, lembra? Uhum. Em Como é o nome? Codonho, Codonho. Era do ladinho, então, onde ela ficou. É. E aí, em julho deu essa brecha, fui para lá. Eu nunca tinha morado sozinha. Foi onde eu também fiquei com um pouco com medo ali, né, de morar numa cidade sem o Danilo, sozinha, no meio de um lockdown. E se eu achava que a Irlanda estava regradíssima, Itália estava muito pior. Itália estava tudo fechado. Para você sair da sua cidade, sair da sua casa para ir no mercado, você tinha que estar mostrando para a polícia por que você estava saindo. Porque a cidade que eu morava é uma cidade dormitória, que eles falam. As pessoas só vão para dormir e trabalham numa cidade grande. A cidade tinha 1.000 habitantes, então, assim, é uma cidade muito pequena. Uhum. Então, para sair da sua cidade, não tinha um mercado lá. Então, a gente ia no mercado na cidade grande, era só vendinha, então tudo era muito caro. Então, para sair da cidade que eu estava para ir para uma cidade um pouco maior, você tinha que passar pela barreira da polícia, falar, ó, tô indo no mercado, você tinha que justificar. E ali, então, eu fiquei 3 meses, quase 4 meses morando na Itália. Eu e uma outra moça, a Tayonara, ela é brasileira Você já também. conhecia, ou não? Conheci, porque ela estava em Dublin, mas eu Uhum. fiquei sabendo que ela estava indo para lá, porque o assessor comentou, mas eu não conhecia ela. Uhum. A gente foi se conhecer mais lá. E para conseguir a casa lá na Itália? Aí foi tudo com o assessor. Ele é uma Ah, tá. assessoria Ele que já... da casa, ele te mostra o caminho Uhum. das pedras ali para você. E aí eu fiquei Mas lá. era boa, né? Eu cheguei a A casa era conhecer, muito boa. era melhor do que a gente morava na Sim, Irlanda. 1000 muito melhor. vezes.
Era uma casa super grande, um Quer dizer, foi quarto tipo só um pra refrigério mim. Deus te deu também, né? Foi Assim, ó. muito bom. E você dividiu só com Foi ela. bom. Deixou o homem ralando, que o homem foi feito pra isso, entendeu? Eu também. Ô, Glória! Fala Deus. Ai, ela que não vende esses milho, não. E aí... Mas também foi um momento, assim, que foi meio difícil. Parece que foi fácil, assim, mas foi bem difícil em relação a tudo. Ficar ali sozinha, aguardando, né? Aguardando sim, aguardando não. É muita pressão. Tava no meio de uma pandemia. Quando a gente trabalhava lá na parte de limpeza em hospital, a gente viu muita coisa que assustou a gente, né? Eu não sou formada em área da saúde, eu não tenho muita aptidão por isso. Então, assim, ver pessoas acamadas, a gente limpava Viu muita gente quarto. morrendo. A gente limpava quarto com pessoas com Covid, então a gente entrava com aquele pipi, aquela roupa, tudo fechado, óculos, roupa branca, depois eu mostro foto. Então, assim, a gente viveu muita coisa que, tipo assim, a gente não esperava viver. Às vezes ali no calor do momento tava legal, só que quando abaixa a poeira, Sim. E nossa, assim, a gente trabalhava num lugar que era, eles chamam de nursing home, é tipo um asilo é um com uma asilo. estrutura de hospital. Então tinha muito idoso. Então você imagina, idoso na pandemia, tava morrendo muita gente. É, E aí, a cabeça da gente dá uma bagunçada, é, sabe? Quando fica vendo aquilo ali demais. Porque, igual ela falou, mas eu não sou médico, eu não sou é, engenheiro. Sei lá se eles, né, estudam, se preparam de alguma forma para lidar com esse tipo de situação. A gente não, a gente estava ali trabalhando como faxineiro e de repente é. você tinha uma simpatia por uma pessoa, um senhorzinho Era isso que eu ia bacana, perguntar. tal. Tipo assim, Sim, se teve pessoas que vocês se afeiçoaram, Com assim, e tal, certeza, e que faleceram e muitos. tal. sim, sim. Não tipo de ficar Nem, próximo, mas assim, pô, tem um senhorzinho do quarto X que é simpático, gosta de Uhum. conversar um pouquinho. Isso aconteceu, sim. sim. Aí, Já tem pô, casos que nem chegou a falecer, mas assim, teve uns que sim, teve outros que não. A gente sempre conversava com eles, tinha um relacionamento, né? Então, eu lembro que quando eu voltei para Irlanda, isso em dezembro, novembro, final de novembro, começo de dezembro, a gente voltou para cá, aí o bicho pegou. Eu me senti em casa, me senti tipo assim, beleza, tô no meu lugar seguro. Eu tive um pouco de crise de pânico. Foi muito assustador, eu acho que tudo que eu vivi lá, né? A gente É porque quando viveu, você tava lá, tava segurando a tava adrenalina. segurando, Quando tá você tudo chegou no seu certo. ambiente de Exatamente. segurança, aí deu tem um pau. efeito rebote, né? É. Exato. E aí eu lembro que sempre quando a gente via de férias pra cá, todo mundo quer ver a gente, quer Uhum. abraçar. E eu tava com um pouco de receio em relação ao Covid, assim, né? Todo mundo vem, beija, aquela coisa. Eu falei, nossa. Aí aquele sentimento, né? Estranho que vem quando a gente tem crise de pânico. Mas graças a Deus passei por isso, voltamos para Irlanda. E aí, com uma cidadania italiana, é tudo mais fácil, né? Aí Nossa. você consegue trabalho na área, foi onde comecei a trabalhar, eu sou formada em administração, comecei a trabalhar na parte administrativa, Não, e é assim, importante destacar que depois que ela conseguiu a cidadania, a nossa vida mudou completamente. A gente completamente. começou a ter uma vida de, sei lá, europeu mesmo, que, sabe, tem uma vida normal, só trabalha e tenta correr atrás de uma carreira e tal. Foi muito bom. Aí Sim, as coisas começaram a andar, né? sim. Ô, Isa, eu não sei se você compartilhou a respeito da questão das aulas de tênis. Ah, não Isso eu compartilhei! acho que foi uma parada legal, né? Foi, Interessante. Até pra falar pra foi. galera, tá vendo? Dedica sua vida ao esporte. Quando É, você menos imagina, você vai utilizar isso. Exatamente. verdade. Desde pequena eu treinei, né, tênis, e um dia eu tava lá na Irlanda, nunca tinha jogado tênis lá. E aí uma amiga postou no Instagram na época de pandemia, eu Manda vou abraço. jogar tênis. Postou a raquete com as bolinhas. Falei, nossa, que legal. Me avisa quando você for que eu vou também. Ela falou assim, não, amiga, eu não sei jogar, nem sei segurar na raquete. Eu falei assim, tá, vamos que eu te mostro, né? Não, nem imaginei que um dia eu poderia ensinar. E beleza, veio pandemia, ficou pandemia, demorou, sei lá, 1 ano pra gente conseguir esse encontro. Um dia ela falou assim: Isa, tô indo jogar tênis. E uma coisa super legal lá, uma curiosidade sobre a Irlanda, que lá tem várias quadras de tênis espalhadas pela cidade. Pensa assim, uma praça que a gente tem na rua aqui, no meio do quarteirão, lá tem quadro de tênis. Então, tipo, sensacional, né? A gente Uhum. viu isso na Espanha.
Sensacional. É E muito assim, legal. uma raquete de tênis, você compra por 10 euros. Vamos supor R$ 10? Então, R$ 10 você compra uma raquete. Aqui, infelizmente, o tênis é um esporte Elitizado pra mais caramba. difícil, né? Uma raquete é caro. Para você fazer um tênis, talvez tenha que entrar, associar um clube. Então, lá esse esporte é muito acessível para toda a classe, né? E aí, amiga, tô indo jogar tênis, quer ir? Bora. Fui com essa amiga jogar tênis. Peguei, ensinei como segurar na raquete, isso, aquilo, brincamos, fomos embora. Aí ela mandou uma mensagem, amiga, você. Ela é o marido, né? Ela e o marido. Amiga, você não teria interesse de me ensinar tênis? Aí eu falei assim: não, claro, te ensino. Ela falou assim: não, tá, mas eu vou te pagar por isso. Eu falei: não, você tá doida, vamos, te ensino, o maior prazer. Beleza. Como, ensinei ela falou assim: "Amiga, eu quero fazer aula, eu vou te pagar". Aí acabou que surgiu essa demanda e eu peguei e agarrei. E o marketing boca a boca comeu. Ela foi falar pra amiga, que falou pra amiga, que falou pra amiga, acabou que eu não tinha horário na Uma minha coisa que eu agenda. percebi é o seguinte: você vê como lá o esporte é mais acessível, né? No Brasil, é um esporte caro. Como ela falou, você tem que ser, às vezes, membro de algum clube, o material para jogar é Uhum. caro, etc. Lá é tudo muito mais acessível. Então, o que que acontecia? Vários brasileiros que gostavam do esporte, mas não tinham condições de fazer isso aqui, É, lá tinham. E aí procurava, Aproveitou. sempre sonhei em fazer aula de tênis. E lá a pessoa Aí ela ia conseguia fazer. conseguir fazer. Exatamente. E essa é uma das coisas que a Irlanda, então, consegue te Legal. proporcionar, É legal. exatamente. E aí, velho, eu achei super legal, nunca imaginei que eu faria isso. Meus pais são formados em educação física, né? Eles sempre incentivaram a gente a Oh, eu praticar não atividade. sabia, não. Os Olha dois que se legal. conheceram Eu na iria dar faculdade. aula de tênis. Inclusive, ó, beijo, Elias, beijo. Beijo! Dá pra marcar um bate-papo aqui com vocês também. Isso vai ser bênção. E aí, eles são formados em educação física, sempre incentivou a gente a praticar atividade física, ter uma alimentação saudável. Meu pai, ele deu aula faz pouco tempo, né? Mas na época que eu jogava, ele não foi meu professor. Uhum. E aí foi isso, foi muito legal, me identifiquei bastante com isso de dar aula de tênis, foi muito bacana. Que legal. Ó, sabe o que eu fiquei pensando quando você falava? Eu falei, cara, Hã, fala sério, Deus é bom demais, né? Porque, hã. tipo assim, imagina, ó, vocês estão morando fora do Brasil, né, e tudo, e passaram por todas essas questões aí e tal, né? Sim, Porque isso foi depois da pandemia, foi depois da Itália ou não? Ou foi foi depois antes? da Foi depois Itália, da foi Itália. depois da Aí Itália. imagina, você vive todo esse processo, aí de repente uma coisa que você gosta, que faz bem pra sua saúde mental e física, Exato. Deus abre uma porta, Pois tá cuidando de você financeiramente, mentalmente e exatamente, fisicamente. ô bênção. Ô, tá Isso aí. maluco, cara. Foi muito legal, foi muito legal. E lá, uma curiosidade, né, horário de verão tem sol até 11 horas da noite lá. Nossa. Então, saía do trabalho 5 horas da tarde, até 9 horas eu estava lá dando aula de tênis, porque tinha luz, Era muito seguia dando engraçado isso. aula. Saía do trabalho, a sensação... isso no verão, né? Você tinha a sensação de que tinha um dia inteiro pela frente ainda, porque tinha luz, né? Então É, era muito legal. Mas em compensação no inverno no também, inverno, 4 três, horas da três tarde, horas, três, já três tá e meia, completamente noite. 4 horas da verdade. tarde, Não. breu total. Então tem essa... E o frio, assim, como é que vocês lidavam com o frio? Vocês curtiam? Porque tem gente que não gosta, né? Eu não sou Eu, Eu eu, achava que eu não bom. gostava. eu amo frio, cara. A gente lá, quando a gente tava no inverno lá na Espanha, depois a gente voltou, acabou a dinâmica toda. Aí, assim, só que a gente tem um fator aí também, né? O lugar onde a gente tava muito bom também, a galera de Vigo, lá da Jocum. Só que a casa onde a gente tava, a banheira, assim, a água era aquecida, e tal, mas era fraca, sabe? Então, assim, e um frio, tinha dia que a gente não tomava banho. Porque, assim, não precisava, você tava em casa, não suava, né? Então, É, mas aí, assim, tinha uma quadra de tênis próximo da base. aham. Aí sabe o que eu fazia? Eu falava, amor, eu quero dar um rolê. Ela, eu? Ligava lá, eu botava a roupa, cara, eu saía andando Nossa, assim, imagina ó. assim, ter que colocar 5 camadas de roupa. Aí eu ia sozinho, eu sentava. Sabe o que eu fazia, mano? Eu fazia uma caminhada, porque é um lugar muito bonito, chama Moânia lá. É tipo, é uma praia, né, na verdade, litoral. E aí eu sentava no banco e ficava assistindo a galera jogar tênis. Que região que é? Nossa. Vigo, na Galícia, né, na parte de cima ali, Ah. norte, né? Uhum. Norte da Espanha. Não, cara, mas eu amo, Acho assim. que eles até falam um idioma meio diferente. É Galego? Não? galego. Isso aí. É mais parecido com o português que com o espanhol, né? O Ah, galego. é? Então, eu não lembro, assim, de galera falar nada e tal, mas eu sei que é, né? Eu sei que é.
sim. Que acho que tinha alguma coisa assim, em questão dos países nórdicos também, sabe? Sim, tem Tal. várias influências, né. A Espanha, na verdade, ela é toda dividida ali, tem vários movimentos separatistas. A galera da região de Barcelona mesmo, eles não falam que são espanhóis. Uhum. "Ah, de onde você é?" Catalunha, "Você né? é da Espanha?" "Não, Catalunha." É. "Ah, mora em Barcelona?" "Barcelona." Catalão é assim que fala. Então, é muito engraçado isso. Hum. Mas e aí? Vocês perceberam, assim, tipo, no inverno essa parada depressiva, assim? Ou não? Eu Porque percebi. a Não galera me fala aí. pegou, mas tem realmente. Me pegou? Não, não que você ficou depressiva, mas a gente fica bem mais querendo ficar em casa. Claro, Fica mais frio, down. É, mas escuro e não tal, de ficar mas eu não fiquei depressivo, mal por isso. esse Não dava sentimento. tempo, eu tinha Mas, que pagar o aluguel era caro. mas assim, o inverno ele cansa. Lembra que no final a gente estava meio cansado do você fica no frio, inverno? Porque assim, chove muito, mas não é essa chuva pesada que a gente tem aqui no Brasil. É uma garoa. aquela Então, assim, chuvinha, é aquela sabe? chuvinha. Isso. Mas as pessoas irlandesas é super engraçado isso. Eles têm a vida normal. A gente, quando chove, não vou sair de casa. É. Lá eles passeiam um cachorro na chuva, passeiam Um um bebê. carrinho de bebê na A gente chuva. viu muito isso na Espanha. Então, assim, é bem fora. Mas a gente se Eu lembro que adaptou muito bem com o inverno. Sim. Só que eu prefiro o sol. Eu gosto de torrar no sol, sentir o sol na pele. Eu sou E dessa. eu achava que gostava mais do verão, mas aí, depois de ter me adaptado lá, nossa, sinto muita saudade do clima de lá. É, também Ribeirão. Ribeirão Mas é. o El foi diferente, né? Saiu do forno, foi pra geladeira de novo. É E difícil o equilíbrio, né? eu achava A gente muito tenta buscar na engraçado. vida, mas. Eu saía de manhã bem cedo pra trabalhar, né? Então, 5 horas da manhã eu já estava pedalando aí pra ir pra minha primeira obrigação do dia e tal, enfim. E aí eu vi o pessoal correndo, sabe, com roupinha tipo de correr, Nossa. escuro, chovendo. Falo: "Meu Deus, esses caras são tudo maluco, cara." Mas, tipo, é o país deles. É. Eles nasceram, É, foram se eles criados não ali. fizerem Aquilo isso, é o né, vai normal pra deixar. eles, né? Então, exatamente, exatamente. E a É, gente é tipo tava o Rio de Janeiro. Você vai pro Rio de Janeiro, as mulheres tá tudo só de short curto e de top, pau do Top. calor, o tempo 24 horas. todo. O povo você anda em qualquer lugar, eles estão assim. Meu, que mais ou menos isso mesmo. Exatamente. E a gente só que super se adaptou, né, com Isso. isso. Não foi um empecilho pra gente, tanto é que nem podia ser um empecilho. Eu Uhum. lembro que a gente ia pra academia, a gente chegava do trabalho pra academia embaixo de chuva. Não tinha carro, a gente ia de bicicleta. Lembra que você ia a pé? Sim. Ele ia a pé na E chuva assim, pra academia. Tem que querer muito, hein? quando eu fazia No... eu lembro que quando eu fazia entrega, trabalhava como faxineiro e tinha que estudar. Eu pesava, tipo, 75 quilos. Eu tenho 1,87 m, imagina. Se fosse naquela época, ninguém ia conseguir me ver atrás desse microfone aqui. emagreceu bastante. Porque eu pedalava demais, né. E aí depois, quando ela conseguiu a cidadania, eu fui trabalhar em obra. Então ficou um pouco mais fácil, paga bem pra caramba. Tem um amigo que trabalhava como engenheiro numa empresa. E aí ele falou: "Ó, tá precisando de gente aqui e tal, nã-nã-nã." Eu falei: "Cara, legal, eu gostaria de entrar nesse ramo, só que eu não no Brasil, malemar troquei uma lâmpada, entendeu? Troquei um chuveiro, sei lá." Aí ele falou assim: "Não, vem aqui, eu conheço o dono, me manda seu currículo aí que eu vou te ajudar." Tá bom, mandei. O cara adaptou todo o meu currículo lá, colocou um monte de coisa que eu não sabia fazer. Cara, você tá louco? Muita experiência em fazer isso. E nesse meio tempo, meu inglês já estava um pouquinho melhor já, tal, já conseguia ter uma conversa ali. E o dono da empresa, ele era de País de Gales, chama Roger. E aí, o sotaque deles é muito difícil de entender. Eu lembro que na reunião, ele me falava sobre a empresa e tal, que era uma empresa que estava, ela era relativamente pequena, mas estava crescendo muito rápido. Mas assim, o grosso mesmo da conversa, eu não entendia nada. Eu ficava assim: "Ah, yeah, yeah." Só sei que eu saí empregado ali, não sei como. E aí minha sorte é que eu trabalhei com um polonês, que a gente é amigo até hoje. Nossa, converso com ele quase todo dia, assim, pelo Facebook, né. Eles usam bastante Facebook lá. Paweł. Paweł é Paulo, em polonês. Em Olha, que polonês. legal. E, nossa, ele era muito gente boa. Aí, no primeiro dia, eu já falei: "Meu, já vou dar real nesse cara aqui, senão eu vou me ferrar, né." Ele: "Ah, e aí e tal, você já trabalhou?" Eu falei: "Ó, cara, vou ser bem sincero com você, eu não sei fazer absolutamente nada." Ele falou assim: "Fica tranquilo, comigo foi exatamente assim, eu vou te ensinar tudo." Eu falei:
E realmente, ele foi um baita de um professor. Ele era super tranquilo, cara. Ah, ó, você vai ter que fazer assim, assim, assado, é assim que usa essa ferramenta. Eu virei soldador lá, né? Aprendi a soldar. É a solda mais chata que tem, que é a TIG. Aquela que você segura o arame e tal. E aí tinha um serviço ali e tal, ó, faz assim, assim, assim. Ele nem tava aí se eu errava ou não, depois ele ia lá, corrigia. Então, assim, nossa, foi muito bom, sabe? Poder aprender sem pressão e tal. Mas aí deu muito certo, porque eh, eu era bem comprometido, né? Nunca pisava na bola com o trabalho. E lá, o pessoal do time não era muito os irlandeses mesmo, sabe? Tipo, o pagamento era semanal. Quando caiu o pagamento, você não sabia o que ia acontecer no outro dia. Chegava Hum. só a metade, a outra metade chegava bêbado pra trabalhar. Nossa, era terrível. Nossa. Só que nesse meio tempo eu conheci um cara chamado Juan, gente boa demais, amigão meu, gosto muito dele. Ele trabalhava numa empresa que era maior, o Petersons. E aí, você que descobriu, na verdade, o Instagram deles, que eles têm um Sim. Instagram lá que mostra como é a vida deles, tal, né? E, enfim, aí eu pedi, falei, ó, você sabe se estão contratando aí, que a Petersons era uma empresa maior, tal, né? Pagava bem mais do que aonde eu, não bem mais, mas pagava mais do que aonde eu trabalhava. E deu certo. E ali eu já tinha uma experiência, né? Já conhecia todas as ferramentas, já sabia como usar, né? Já conhecia o esquema ali. E ali deu super certo, assim. Nossa. Logo depois o Luruano saiu para montar a empresa dele, inclusive está muito bem hoje. Ele, tem uma empresa lá que se chama LAR, e ele faz parte de jardim, enfim, reformas, né, no geral. Tá super bem, super bem. E tá falando não para serviço porque não tem mão de obra suficiente, assim. Ai, que legal. Deu super certo, graças a Deus. E aí ficou só eu de brasileiro. Então, era eu, tinha um polonês, um lituano, um russo e o restante, assim, a maioria irlandês. E, meu, eu me dei muito bem com a galera, assim. Irlandês é muito legal, cara. Eu gosto muito Ah, mas é de. porque você é gente boa também, né, mano? Você é É, gente boa pra caraca também. Não, lógico. Não, na sim, mas moral, assim, ó, você e a Isa são assim. é porque assim, a gente É rodou muito fácil na gostar Europa. dos seis. Assim, mas a gente rodou muito na Europa. O europeu é um pouco mais frio mesmo, mais Uhum. fechado. O irlandês É. não é assim, cara. O irlandês é aquele tipo de gente. Aqui no Brasil, você pega uma fila de banco. Vai ter aquele tiozinho que vai querer trocar uma ideia contigo, sabe? Puxa aquele Uhum, assuntinho pra conversar ali enquanto tá na fila. Esse é o irlandês também, uhum. É. entendeu? Senso de humor muito parecido com a gente. Muito solícito. Você Nossa, pergunta uma coisa, falta o cara pegar na pegar na sua mão e mão te e te levar, levar. assim. É impressionante. Mas eu acho que isso tem a ver muito com a história também, né, da Irlanda, por causa da questão, assim, até da própria libertação deles, né, Sim, da Inglaterra e tudo. É, Eles eram muito ativistas, né, um povo bem, sim, né, assim, que batalhador, né, e super. tudo, né. Há sim. 30 anos atrás, vamos colocar 35, né? Porque quando a gente estava lá, uns 30 anos, 35 anos atrás, foi um país muito pobre. Eles passaram muita Extremamente fome. pobre, Eles extremamente passaram muita fome. Então, pô, 30 anos, minha idade, né? 35, a idade de vocês aí. pobre. Oh, Então, e os Guinness são, tipo, idolatrados lá, assim, ou não? Porque, assim, a os propaganda... Guinness, É, a família, porque é muito da cerveja, Ah, né? tá. Porque é, Não, a cerveja pra eles. não, mas Guinness ele tá falando da não, ama família. cerveja. não, eu tô falando da família Ele tá porque falando da tem família. uma história da família Guinness, Não, sim, que eles eram Inclusive, tem meio. uma que eles são. série, É né? isso, é. Mas a série eu assisti, os caras deram uma, assim, queimada, Eu não sabe? assisti. É assim, é porque eles dão uma forçada, enfim, lacrar, então o negócio tá meio Sim. complicado assim. Mas é legal, a série é boa, vale a pena assistir. Vale a pena assistir porque, assim, mostra, assim, muito da cultura e Sim. desse fervor do irlandês ali, dessa coisa, assim, Irlandês é brigão. É isso, Muito. Isso aí exatamente, não é mentira, não. exatamente. Ó, um rolê perfeito pro irlandês. Ele vai pra um pub, enche a cara E vai brigar. e arruma uma briga. Ah, é. Pronto. Pronto, é isso, Deu Então, certo. é E isso aí. assim, a gente não tá falando de jovem, não. Tá falando de- de um senhor de qualquer idade. irlandês, ponto. Ah, ó, sabe por quê? Porque na série, inclusive, mostra isso, da relevância que a família Guinness teve na Irlanda, porque assim, eles eram metade da família de cervejeiros e metade da família de sacerdotes protestantes. Inclusive, no começo, quando eles estavam lá, existia muito essa luta dos protestantes contra Sim, sim. os católicos e tal, aí teve muito Sim. conflito e tal. Só que eles foram muito relevantes socialmente, eles construíram casas, moradias, eles foram os primeiros a tipo, ajudar as famílias dos
funcionários, sabe? Aquela coisa pra galera desenvolver e tudo. Por isso que eu tô perguntando, assim, se tem alguma questão, assim, cultural, que, ó, logicamente, a cerveja é a cara da cultura, né, Sim. deles, né, assim. Isso. Mas, assim, se a galera tem uma apreciação, se vocês viram coisa assim, sei lá, monumentos, esse tipo de coisa assim, não? Não. É mais a questão de, tipo, eles gostam muito. A cerveja é um orgulho nacional, assim, Aham. pros caras. Tipo, eu lembro que uma vez a gente saiu com a turma do meu trabalho, assim, e, pô, você vai sair, vai para um pub, você vai mais arrumadinho, né? Tipo, a roupa arrumadinha dos caras, do meu chefe, por exemplo, era uma polo da Guinness. Ah, Então, tipo, sei lá, alguém vai usar uma roupa de marca. eles foram a maior cervejaria do mundo durante muito tempo, né? Os caras foram, né? Sim. Aí na série mostra a relevância deles, só que, tipo assim, mostra de uma forma um pouco pejorativa, entendeu? Entendi. Assim, que é tipo pra ganhar influência, poder, sabe? Só pra dar migué, sabe? Sim, Mostra eles sim. construíram e tal. Não, mas hoje não tem essa relevância. É mais a cerveja. Cerveja. Aham. Todo lugar você vê Inclusive, propaganda. na série eu acho que mostra a fábrica ali e tal, né? O meu último trabalho lá, porque assim, você vai trabalhando em várias obras e tal, né? A última obra que eu participei lá na Irlanda era literalmente na frente da fábrica. Literalmente na frente da Nossa, fábrica. Você atravessava a rua, tinha o portão por onde entravam os caminhões ali para pegar os ah, barris os lá. barris. Exatamente. Que louco. Amigos, ó, deixa eu. Bom, concluir que eu quero fazer uma outra pergunta. Não, pode perguntar. Sabe o que eu ia falar? Assim, geralmente a maior parte da galera que sonha com isso e vai, quando tem a oportunidade de ficar, fica, né? E aí fica assim, tem gente que não volta, né? Sim. Só que ultimamente eu tenho visto um movimento de pessoas que estão voltando. Então, por exemplo, tem uma amiga nossa que chegou, que inclusive eu quero gravar com ela, vou até falar, viu, Mari? Vamos gravar, tá bom? Viu? Ela tava nos Estados Unidos. E ela foi pra trabalhar, tava trabalhando, tava legal. Eu falei, Mari, e aí? Porque o que você pensa, né? Fala, pô, o cara foi pros Estados Unidos, a menina foi pros Estados Unidos, acabou, não volta Não mais. volta mais. Aquela ilusão que, tipo, tudo é perfeito lá, né? Tudo é top e tudo mais, enfim. E aí ela voltou e falou, não, tipo, não me pega, sabe? Não foi essas palavras dela, mas foi isso que eu senti dela. Falei assim, ó, não, tô de boa e tal. Como que foi esse processo pra vocês, né? Porque aí vocês vivenciaram disso, vocês aproveitaram pra caramba, que eu sei, porque assim, né, tirando os perrengues, esse processo que vocês Sim. viveram, mas vocês conheceram muitos lugares bonitos, né? Vocês tiveram essa experiência que eu falo, assim, a gente também teve essa experiência que também foi por um milagre de Deus. A gente ficou 3 meses, a gente foi, era pra trabalhar 5 semanas, ficamos 3 meses, né? Cara, assim, eu voltei com outra mentalidade, outra, assim, vários, obviamente, né, tudo, né, extraordinário, mas tem muitas coisas, assim, que você vai esses países antigos, né, o velho mundo, vamos dizer assim, e você vê, assim, como que eles valorizam a cultura deles, como que eles conservam a história. Eu acho isso legal, porque nós, como brasileiros, acho que a gente não valoriza a nossa cultura é uma cultura muito rica, sabe? A gente não cuida dos nossos patrimônios históricos, sabe? É triste isso, assim. Sim. E, cara, lá, assim, você vê que tem tudo isso, sabe? Então, assim, Deus falou muito comigo lá, quando eu tava lá, sabe? Inclusive, essa questão dos pais que vocês falaram, né? Que saem na chuva com os filhos, foi uma coisa que me inspirou, porque a Bruna tava grávida, e aí, a gente ia no mercado, a gente via a galera com os filhos no mercado. E eu me lembro que tem uma cena tão marcante pra mim, que é assim, o cara tava com o filho dele nas costas. Uhum. Ele tava andando fazendo compra, ele baixou pra pegar a coisa com o filho dele nas costas. Nossa. Então, assim, foi muito legal pra mim, porque o que que eu vi? Pô, a galera, os pais, eles fazem tudo com os filhos, sabe? Parece que às vezes o brasileiro, né? Não tô generalizando, tá bom, gente? Mas é meio Nutella, sabe aquela coisa? A pessoa vira pai e mãe, obviamente, é um desafio. Mas aí, vamos tal lugar, vamos. Ah, não, não dá, não sei o quê. Não, tudo bem, é um desafio, mas às vezes parou a vida depois que tem Sim. filho. Tipo assim, não faz com os filhos, sabe? Porque Sim. de fato é um desafio. A gente pode falar isso que nós temos 3 crianças. né? Então a gente sabe. Mas, pô, isso me inspirou e eu acho que isso fez. Me modelou de uma forma, sabe? De entender isso que eu tenho que aproveitar com os meus filhos. Não é aquela coisa, agora tive Sim. filho, agora não faço mais nada. Não. Vou viajar, vamos continuar Leva vivendo a vida. junto. Agora com a tropa, Isso aí. né? E tudo mais. Mas enfim, como é que foi pra vocês esse retorno, assim? Por quê? Como que foi esse processo, assim? E o que que vocês poderiam dizer pras pessoas? Sabe, ó, é legal, é top, você tem um sonho, vai. O que que vocês, a partir da experiência de vocês? A gente, desde o começo, a gente sabia que a gente ia vir para voltar, né? Então, a gente Desculpa, como é que é? Vocês
desde quando a gente foi, a gente sabia que a gente não ia pra ficar forever, Pra sempre. pra Ah, sempre. Então, esse tipo, é o vocês foram assim, ponto. pensando assim, nós vamos ficar um tempinho lá, vamos O experimentar. intercâmbio, ele Ah, é renovado a cada 8 meses. Então, a gente foi para ficar 8 meses. Ah, vamos renovar mais uma vez. Porque assim, ó, Ficamos mais 8 meses. os primeiros 8 meses foram muito difíceis. Muito difíceis. Só que aí eu acho que o que, sei lá, segurou a gente, resgatou a gente, foram, sei lá, 6 meses trabalhando igual um maluco, comendo pão que o diabo amassou, entendeu? Tudo muito difícil. Só que aí, quando a gente ficou de férias do curso, a gente fez uma viagem muito boa. A gente foi pra Itália, Itália, Grécia e Turquia. Grécia e Turquia. Aí, quando a gente voltou, deu uma coisa tipo, meu, eu Quero quero viver mais isso. disso. Não quero ir embora agora, não. Vamos ficar mais. E aí a gente renovou, né? A gente conseguiu levantar o dinheiro da renovação trabalhando lá como estudante mesmo. E aí a gente foi ficando. Aí depois veio a cidadania dela. Aí, depois de 1 ano e meio, de 5 anos. 1 ano e meio foi bem perrengue, assim. Depois, não. Foi bom, assim. Quando a gente veio embora aqui pro Brasil, voltamos aqui pro Brasil, a gente tava na nossa melhor fase lá, né? Porque você estava num trabalho, assim, excelente. Ela ganhava muito bem. Ela ganhava mais, o dobro do que eu ganhava. Pelo menos. Mas o meu trabalho também era muito bom. A gente temos, né, muitos amigos lá. É. Enfim, Então, o objetivo a gente foi para voltar. E aí, só que toda vez a gente falava assim: ah, mas esse ano não deu para fazer aquilo, eu não fui para esse país ainda. Então, mais ou menos isso. vamos ficar mais um ano. Então, de 8 meses, de 8 meses a 1 ano ali, que era o nosso objetivo inicial, se tornaram 5 anos. E aí, como o nossa, Danilo falou, a gente a ficou gente 5 nem anos lá. passou muito rápido, né? É. E aí a gente se viu, né? Eu num trabalho muito bom, ele também num trabalho que ele estava gostando, bom, recebendo um salário legal. A gente se viu, talvez, criando muitas raízes ali, né? Então a gente já estava pensando até em comprar uma casa, A gente a estava gente organizado já tinha, financeiramente para isso. a gente já tinha um carro. Então, assim, aquilo Você vai foi tendo criando. pequenas conquistas que sabe, que vai. Como é que eu posso te dizer? Tipo assim, vai te deixando mais envolvido com aquilo ali. Coisa boba. Sim. Tipo, pô, fiz um curso, pô, aprendi inglês, primeira coisa. Pô, me comunico, converso com qualquer pessoa em inglês agora, desde uma conversa mais formal até uma conversa de pub, sabe, para dar risada. Aí, beleza. Depois eu vou lá e faço um curso X da área que eu tô trabalhando. E aí, de repente, é uma conquista, né? Você fica feliz com aquilo. É, Tirei carta. Lá é muito difícil. é Não é igual no Brasil, verdade. não. Lá é complicado, viu? Ó, É que a gente tá nisso. Vai. você quer E mais pizza, Dan? provavelmente. Deixa meu prato aqui. Tem coca aqui também. Tá. E então, Tiramos carta, que foi super isso difícil. foi bem difícil. Nossa, foi Ah, vocês bem. tiraram carta de Eu habilitação? tirei, eu tirei. Ele tirou. Ah, é porque tem aquele rolê que você faz uma parada aqui que a sua carta serve na Europa, né? Ah, na Irlanda Pra não tem. turista, Ah, pra É. turista, pode crer, entendeu? pode crer. Como Pra turista turista tem. funciona. Você faz a carteira internacional lá, tal, funciona. Isso. Mas se você mora lá, você não consegue, por exemplo, fazer seguro com isso aí. Você não pode, né? E aí, como o Brasil lá é mão inglesa, então o volante tá, né, do outro lado ali no carro. É o Aham, nosso passageiro aqui no Brasil, sim. pensando. Inclusive, eu tinha um Clio 1.5 diesel, um excelente carro, que era manual. Então, no começo, eu ia mudar a marcha, né? Você tem que mudar com a mão esquerda. E aí, pô, Brasil, você tá escutando música, prestando atenção no trânsito, aí tem que mudar a marcha. Dava sempre um tapa na porta. Que é, né? Você quer mudar a marcha, tem que mudar direito. Aí, nossa, caramba, que eu tô arrumando. Trocava. Era muito engraçado. É. Até uma dica também pra quem vai pra lá, tá? Quando chegar lá, antes de atravessar a rua, olha pros dois lados umas 10 vezes. Porque como é mão inglesa, você olha pro lado errado, atravessa e um ônibus passa em você. Então toma cuidado. Parece Verdade. besteira, mas não. No chão tá escrito. Tipo, olhe pra esquerda, olhe pra direita. Porque quem não tá acostumado com mão inglesa, né? Sim. Não, e eu lembro que assim, nossa, besteira isso que eu vou falar agora, mas enfim. Às vezes eu vi uma pessoa passando, né? Tipo, uma criança no banco de passageiro, que aqui é o banco do motorista. Eu, que isso, uma criança? Ah, não. Eu tinha que dar o volante, cara. Você dirigindo? Um cachorro, assim. Oh, meu Deus do céu.
E aí a gente se viu criando muitas raízes lá, mas sempre, né, a gente sabia, não, a gente vai voltar, a gente vai voltar, a gente vai voltar. Porque a gente é muito ligado na família, né? Esse foi o real motivo da gente voltar. Apesar da gente ter conquistado bastante coisa e poder conquistar bastante coisa lá, isso não fazia muito sentido, né? Sim, Acho que para nós dois, não fazia muito sentido ter tudo lá e não ter a coisa mais importante que é a nossa família do nosso lado, né? sim. Então, esse foi o real motivo da gente querer voltar. Eu Família. tava um pouco mais inclinado a querer ficar, É, mas eu concordo com ela e outra, a gente é casado, né, acabou o tempo dela, tem que entender e a gente decidiu voltar, né. Mas, foi até legal na nossa despedida, lembra que a gente reuniu os nossos amigos, assim, era é, tanta gente que no lugar que a gente reservou não cabia todo mundo, foi bem legal, assim. foi bem legal. E no meu trabalho também, o pessoal fez uma festa de despedida, né, os irlandeses, a gente saiu à noite e tal. Ai, Eu me sentia bem enturmado, assim. Pô, os caras da nossa equipe lá, eles faziam mais questão da minha amizade, né, de estar junto com eles ali, do que outros irlandeses, sabe. Eu falava: "Caraca", às vezes, "Pô, a gente vai fazer um negócio aqui, mas não fala com fulano não, vamos sair só entre nós, vamos". Eu "Pô, legal, vamos". É, mais ou menos isso. E que mais? Acho que foi isso o real motivo da gente querer voltar. Família. Claro que gera muita incerteza, né? Porque lá, custo de vida, É você estável, tá né? Não, e estável, outra lá coisa, você assim, consegue viajar. o tanto Ai, que você consegue progredir numa carreira é, profissional, não tem como comparar aqui com o Brasil. Tipo, as coisas acontecem muito rápido. Se você se organizar, né, se planejar e começar a executar ali e tal, as coisas acontecem muito rápido. Por exemplo, a Isabela, beleza. Tirou a cidadania, tudo começou a ficar mais fácil. Ela conseguiu um trabalho que era, tipo, voltado para marketing, né? o primeiro trabalho Isso. administrativo? Sim, era vendas e marketing. Rapidinho ela já foi para uma outra empresa de investimento, teve oportunidade, já ganhando mais, e depois já foi para a última empresa onde ela trabalhou, que era um banco japonês. Tipo assim, do primeiro trabalho Hum, para o último, ela teve um crescimento, né, de salário e tudo muito de cargo alto, também, de né? cargo também, num curto espaço de tempo, sabe. Então, eu não consigo imaginar isso acontecendo aqui, assim, tão É. simples, né. Então E acaba, claro que rolando uma comparação, né? Eu vou Uhum. voltar pro Brasil, a gente não tinha casa, a gente não tinha carro, não tinha nada estável pra gente, né? eu não tenho nem informação que eu posso dizer, né, É, porque eu não terminei então minha faculdade, enfim. então gerava aquela Um receio, incerteza, né? claro, o medo, o Brasil pela instabilidade política, financeira que a gente tem vivido, passado, né? Então sempre gerava um medo, mas o que me traz esperança, né, nisso tudo é saber o nosso propósito, por que Exato. que a gente voltou. Então isso trazia motivo para a gente querer continuar e entender, porque quando faz essa comparação, claro, não é nem justo fazer essa comparação, o Brasil nem se compara com um país de primeiro mundo, né. Então, poxa, e a gente estava pensando: "Pô, eu tô regredindo aqui, eu tô construindo, pode ser que eu cresça muito mais". E fazer essa comparação é E super aí também tem a chato, né. questão do choque cultural, né. É, Então, por exemplo, quanto mais você fica ali, mais acostumado você fica com aquilo. E aí eu lembro que Você vai aculturando, né? Você vai exatamente, absorvendo a exatamente. cultura de onde você Eu tá. lembro que, assim, quando a gente foi, até então eu nunca tinha viajado para um país europeu, etc. Já tinha viajado pra América do Sul, mas, pô, a gente América do Sul é um bairro pobre, né. E a gente foi pra um bairro rico que é Europa, né, mais ou menos isso. E eu lembro que a gente andando ali naquele aeroporto de Guarulhos, eu vi aquelas lojas, eu falava: "Caraca, meu, olha como isso aqui é, tipo, chique, ó, que loja bonita", sabe, aquela coisa de impressionar. Aí você vai pra lá, cara, tudo é limpo, não tem até brinco com ela, uma coisa que me incomoda muito, assim, se eu fosse prefeito, a primeira coisa que eu faria é fiação debaixo da terra. Fica aqueles postes, aqueles fios passando, assim, ó. Dá até agonia de ver. Nossa, e lá não tem isso, tal, nã-nã-nã. Aqui em Ribeirão eles fizeram, né? Em A alguns parte do em centro alguns eles fizeram, no aham, centro. aham. Lá, tipo, todo lugar é assim. E enfim, e aí eu lembro que quando a gente voltou de férias, voltamos pelo aeroporto de Guarulhos, eu olhava e falava: "Nossa, que aeroporto feio, mal cuidado, aquela coisa quebrada, do jeito quebrado há 6 meses e ninguém arrumou aquilo até agora, pelo amor de Deus". E rua também, a gente saiu, assim, do aeroporto, e aí de repente já aquele choque, né.
um monte de entulho na rua, uma rua escura, você fala: "Caraca, que medo do que Então assim, e aí Que saudade dos. Como é que é o nome dos caras lá? dos na Que saudade dos Nuggets lá, cara. E assim, quanto mais tempo você ficar lá e volta, tipo, isso vai ficando cada vez mais gritante, entendeu? Tipo, você fala: "Nossa, que rua esburacada, meu", sei lá, sabe, esse tipo de coisa. E também uma outra coisa que a gente se adaptou e quando voltou pra cá, me assustou um pouco, o irlandês é extremamente educado. Às vezes até meio chato, assim, eles pedem desculpa pra tudo. Às vezes o cara te pede desculpa, eu nem sei por que que ele tá pedindo desculpa pra mim. Tá bom. E, cara, aqui, depois que você vive isso, vem pra cá, é extremo oposto. Nossa, você fala: "Caramba, meu, como as pessoas" às vezes, sei lá, você deixa o cara passar no trânsito, assim, o cara nem Nem olha na sua cara, agradece. só passa, assim, Não sabe. dá nem uma buzinadinha. É, e Não. lá eles têm, assim, o trânsito lá é bem friendly, né, tipo assim, bem amigável, então os caras sempre deixam você passar pra coisa fluir. E quando você passa, você liga o pisca-alerta, deixa ele piscar umas 2 vezes, que você tá falando obrigado pro cara. E aqui não, aqui nem Os caras joinha o cara ó, dá tem pra até classe. Aqui é buzina, é bebê. Os É. caras não, só silence, né? É silêncio. É. Então tem essa questão aí também desse choque cultural, assim, né. Ó, mas eu acho legal, viu, amigos, vocês falarem isso. Estava aqui vendo o celular por causa das meninas que estão lá no meu irmão. Tá? Ó, eu acho legal vocês falarem isso, né? E até foi a proposta, assim, que eu tinha sentido no coração, porque eu sabia um pouco da essência, né, de vocês terem voltado por isso, né? E eu acho que é legal isso, porque senão a galera acha que tudo é dinheiro. Né, tipo, é dinheiro e não é, porque não adianta, como você falou, É. não adianta você estar num lugar, beleza, você vai estar, bem e tudo, mas e você não vai estar com as pessoas que você ama, você vai estar longe da família, sabe. Então assim, é importante, né, a galera entender isso, porque às vezes vai ficar lá um tempão e você vai perder aqui o Paulo Júnior. Então, Por exemplo, ela perdeu uma avó quando a gente estava lá, né, a dona Helena. Então foi bem eu passei também por um problema durante a pandemia bem difícil com meu pai tem depressão. Tinha acabado de voltar de férias, tipo, a gente veio de férias para o Brasil, voltamos pra Irlanda. Daí quando a gente chegou lá, meu pai e a gente tinha grana pra comprar nossa. comida pra semana e pagar o aluguel. Não tinha como voltar pro Brasil, assim, pra ajudar minha mãe e tal, enfim. Uhum. Então foi bem pesado. E no caso dela, né, pô, perdeu a avó, né. Meu pai, graças a Deus, sobreviveu, hoje tá super bem. Mas a dona Helena, né, enfim. E a gente estava lá, não conseguiu vir, não ia dar tempo. É bem complicado, é bem difícil essa parte. É. Essa eu acho que é a pior parte, assim. Sim. É. Maravilha, meus amigos. Ó, acho que a gente vai bater o recorde do tempo, sabia? Ô, É sério mesmo. louco! Muito bom. Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma pergunta aqui que eu mandei aqui. Deixa eu ver, Peraí. vai que. Vamos ver. Nossa, que a gente fala mesmo, não pode dar Então, ó, abertura tem que não. empolgar que você dá uma cortada. Ó, não, mas a ideia é essa, mano. Ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Assim, dentro disso, né? Da vivência que vocês tiveram lá durante 5 anos, o que que vocês têm saudade de lá? Ah, Tá lindo, tá lindo. Aham. O que que vocês têm saudade e o que que vocês veem que no Brasil tem algo que lá não tem, que vocês sentiam falta lá? Vocês têm saudade de lá, né? Uma coisa, né? E do Brasil, assim, uma O que coisa que, vocês sentiam saudade do Brasil quando estavam lá? Quando o Brasil sim. tem um pouco mais de sol, né. É, Sol e família, assim, na minha opinião. Sol e família são também as concordo. 2 coisas que, enfim, mais faziam falta lá. Comida também, né. Ah, mas A gente eu cozinhava, cozinhava, né, tinha então restaurante brasileiro lá, então era de exato, boa. exato. É porque comida brasileira Picanha lá é tem boa, igual, né? é sério, boa e barata. É só Angus, né, porque é um país frio, Ah, não é tem como verdade. Nelore não sobrevive. Nossa, Então qualquer carne lá é Angus. Nossa, Nossa, é boa, né? nossa. Qualquer carne derrete. você não precisava nem escolher, você escolhia pelo peso. Tipo, hoje Aham. é só nós 2, pegar uma pequenininha. Aham. Nunca erramos. E não que a gente sabia escolher, é que você pega a primeira ali, é bom demais. Pelo amor de Pega um colchão duro, tá suave. É verdade, colchão picanha lá é mole. baratinho. Se Aham. você converter pra real, é mais barato lá do que aqui, porque é um Aham. corte que agora que tá começando a ficar popular lá, e se chama picanha. Ah, Tem um nome específico deles lá. será que é por causa do Brasil? Na Argentina, Claro, como mas é que será? picanha é um corte brasileiro. Ah, que Picanha é um legal. corte brasileiro. E é tanto que no começo, era quadrada a peça.
Hã. Nossa, mas isso não é picanha quadrada? Isso é porque os açougueiros lá não sabiam tirar a picanha. Os açougueiros eram brasileiros, mas sem experiência. E aí, quando a Irlanda começou a dar visto de trabalho para açougueiro, começou a ir açougueiro formado, tipo assim, o cara que sabia trabalhar Aham. começou a ir para lá. Aí a gente começou a ver no mercado as picanhas formato triangular, certinho. Você fala, agora. Agora sim. Cortando na terceira veia, tirando a É, parte do colchão. mas tudo isso. E aí, você, Isa? Ah, acho que é isso mesmo. Eu Não, acho que mas e do o que eu que que você tem sentia saudade de lá? de lá, É, ai, eu amo viajar. Lá era a Nossa, facilidade de viajar, era verdade. muito assim. Você entrava ali no site, via o voo mais barato, nem precisava olhar o destino, só via o voo mais barato, fechava e ia. Sim. Não sei nem pra onde que é, mas tá Só barato pra eu ir, vou. Lá tinha uma vantagem que, assim, todo feriado, vamos supor, no dia X, que cai numa quarta-feira, é feriado. Na quarta você trabalha normalmente e eles jogam esse feriado para a próxima segunda. Então fica sábado, domingo, segunda. então Aí o que a gente imitava. fazia? O que a gente fazia? Pegava folga na sexta, viajava na quinta à noite e, pô, se você quer conhecer um lugar só, 3 dias, você, poxa, conhece demais, assim, sabe? Não É, precisa mais que isso. A gente fazia isso direto, direto. é, Itália, nem sei te falar quantas vezes a gente foi. Nosso país favorito é a Itália, né? E a gente foi trocentas mil vezes. é. Conhecemos tudo quanto é canto lá que dava, a gente. Eu acho que é viagem. Viagem, né? É, Os amigos, a gente sente com muita falta certeza. também. Nossa, A gente muito. fez muita amizade. Sim. O Inclusive, que mais? a gente já reencontrou alguns amigos, né? O Ricardo, a Paulinha, o Thiago e a Andressa. E provavelmente a gente vai encontrar com o Da Emílio e Emília a Thay. Tayane, que foram as pessoas que a gente teve mais proximidade, que a gente dividiu o apartamento, assim, né? Então eles viraram família, literalmente, né? Uhum. mas eles voltaram pro Brasil ou eles só vêm visitar? Só vem É, visitar. Ai, isso. Ela é do Piauí e ele é do Ceará. E daí quando eles... gente pro- boa demais, nordestino. Gente Não boa tem erro, demais. não tem como Nossa. errar. E aí a gente vai visitar eles quando eles vierem pra cá. Ah, que Fazer legal. o quê? Que Legal. Ribeirão, né? Vai pra Fortaleza. Ah, É. bom, mas quando vocês forem pra Irlanda, pode chamar nós que nós vamos visitar Com com você. certeza. A gente faz Inclusive, eles questão de apresentar. estão comprando uma casa, assim, eles estão se organizando para comprar uma casa esse ano. Talvez ano que vem a gente pode pensar, né? É. Pelo menos com um hotel a gente não vai gastar. Ah, é. Com a parte mais cara, né? É, isso aí. Ai, amigos, foi muito bom. Ó, maravilha. É, deixa eu só fazer uma conclusão que eu tava pensando. Então, se vocês fossem aconselhar a galera que quer ir tentar a vida lá fora e trabalhar, tudo, uma boa possibilidade é a pessoa pensar, se ela tiver a possibilidade também, dessa questão da cidadania. Porque, pelo que eu Sim. entendi no processo de vocês, por exemplo, se você for para trabalhar, beleza, tem as lutas todas que vocês enfrentaram e Sim. tal, mas pelo que eu entendi, depois que você teve a cidadania, isso já Encurta o caminho. muda. Mas Sim. não necessariamente você precisa ter. Por exemplo, o Ricardo, que eu mencionei agora há pouco, tanto ele quanto a esposa, eles não tinham cidadania. Ele foi como estudante de inglês. Aí no começo, todo o trabalho que era muito manual, ele era assim, fracasso total, coitado. Ele só era demitido, né, de trabalho após o outro, assim. Mas aí ele foi fazer, primeiro ele aprendeu inglês, depois ele foi fazer faculdade de TI, certo? E aí então, você que quer morar na Irlanda e não tem cidadania, sei lá, que nem no meu caso, eu não tenho direito de cidadania, minha família é de Portugal, não dá certo. Eh, Existe uma categoria que chama Critical Skills, que são habilidades críticas. Então, são profissões que dão visto de trabalho. TI é uma delas. A Irlanda é meio que um paraíso fiscal para empresas de tecnologia e tal. Então tem muito lá. E aí, o que esse meu amigo fez? Faculdade de TI, conseguiu um trabalho na área e esse Isso na trabalho. Irlanda. Isso. Olha que E esse legal. trabalho deu visto para ele. E aí, os 2 primeiros anos, você fica preso nessa empresa, que é um tipo de visto X lá, beleza. Depois desses 2 primeiros anos, os 2 últimos, eles te migram para um visto que se chama Stamp 4, que era o que eu tinha. O Stamp 4 é tipo um green card. Aí você tá livre. Você pode trabalhar em qualquer empresa. Carta de alforria. Vai embora. Você entendeu? E aí ele começou a se especializar e tal. E se ele era ruim trabalhando como faxineiro, com TI ele destrói. Ele é muito bom. Né? Descobriu que realmente era o que ele gostava de fazer. E aí ele se especializou, conseguiu um trabalho ótimo. Hoje ele tá super bem.
E aí, depois desses 4 anos, você renova esse green card, fica mais 1 ano, e aí você vai aplica para a cidadania. Hoje ele é cidadão irlandês. Olha que Ai, que legal. Então, legal. depois no 6º ano, você consegue fazer isso. Então dá, se você não tem. É lógico que se você tiver cidadania, sua vida vai ser muito mais fácil. Mas se você não tiver, existe um caminho também, só você se organizar, ter um plano, etc, né? E Legal. aí, detalhe, inclusive tem pessoas, a gente já viu várias pessoas nessa situação. O cara chega lá com a cidadania, arruma um trabalho de faxineiro, se acomoda. E fica ali, de faxineiro, pro resto da vida. Aí o cara que não tem cidadania, ele fala, meu, eu quero continuar aqui, o que que eu preciso fazer? Virar médico? Vou virar médico. Entendeu? Mais ou menos isso. E aí o cara, pô, consegue ascender, ter uma carreira e etc. Nossa, a gente viu isso várias vezes, várias vezes. Que Várias vezes. legal. Top. Muito bom mesmo. Muito bom. Fiquei com vontade de ir pra Irlanda, viu, amor? Muito bom. Só se for amanhã. Ah, A gente vai de guia. aí sim. Ó, gente, eu vou colocar as redes sociais de vocês no vídeo. E aí, viu, gente? Ó, se você tá pensando em ir pra fora, alguma coisa assim, ó, troca uma ideia com o Danilo e Faz com a Isa. consultoria com... Eles são gente boa demais, demais, tá? Manda mensagem pra eles lá pra trazer alguma coisa. Não sei o tempo de resposta, né? Porque hoje ninguém. Mas é legal isso, né? Assim, eu acho muito legal o testemunho de vocês e de algumas pessoas que eu tenho visto, Dani, que experimentaram, que foram com um propósito, mas que, assim, não ficaram presos à questão financeira. Sim. Sabe, eu acho que isso é o principal, porque assim, é você entender onde Deus quer você, Sim. né? Onde que Deus quer. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para você estar, né? E eu vejo assim, a galera, todo mundo fica muitas vezes iludido, né? E tudo, né? E é bom, assim, trazer perspectivas, experiência como a de vocês, né? Para as pessoas ouvirem e tudo mais e já entenderem que não é tão simples como às vezes a galera vende, Sim. né? É uma luta, mas também é ótimo e é legítimo também, né? E depois, mano, eu acho que você tem teve uma época que você tava divulgando uma parada de intercâmbio, não tava? Sim. Então, Da depois você... escola onde eu estudei. Ah, legal. Então, depois se você puder me passa o contato e tal da galera lá, se eles quiserem mandar algum tipo de arte, eu ponho no vídeo pra galera procurar E eles. recomendo demais. Assim. Entendeu? A Não galera... ganho um centavo pra essa propaganda. Né? Sim. E realmente a escola é Sim, boa. é pra ajudar a galera, né? É. Pra ajudar você aí que quer, né? Você ir atrás de empresas, Isso. né? Coisas que são, assim, certas, sérias, que não vai te enrolar e tudo. Pra quem né? quer morar na Irlanda, tem que tomar muito cuidado com uma coisa. Lá são 3 categorias de escola, né? Budget, que são as mais baratas, as intermediárias e as premium. Pô, todo mundo quer olhar pra budget, que é barato e tal, só que o que acontece? Tem muita escola ali que cara, é só... Você paga, Tipo, cabide de turista, cabide é só de... pra você conseguir o visto, Uhum. entendeu? Então, assim, mas você tem que pensar no que você quer. Tipo, ó, eu quero realmente ir pra lá, ter uma experiência, aprender outro idioma. Tem escolas budget que são boas, né? Quando a gente foi, a Eli era budget. Só que aí, durante o curso, né, a gente comprou ela como budget, graças a Deus, ela virou uma intermediária. Porque realmente o foco da escola é fazer a galera aprender inglês, sabe? As salas são mistas, né? Então, tipo, você não vai ficar estudando só com brasileiro. Essas escolas budget normalmente são assim. Um monte de brasileiro, todo mundo falando em português. Putz, vai demorar o dobro para aprender inglês, né? Uhum. E hoje eu acho que a Eli é premium, eu acho. Mas mesmo assim, sei lá, se organiza, né? Se você conseguir, você vai estar numa escola muito boa. É isso aí. Maravilha, amigos. Obrigado mais uma vez, foi muito bom. A gente que agradece. Foi bom demais. Vou até desafiar a galera, se você tiver alguma dúvida com relação a isso, algum tipo de pergunta, escreve aí nos comentários, que aí depois, de repente, a gente pode até gravar uns vídeos, mano. Se Claro. separar um dia, né? Claro. Se vocês puderem ajudar nesse sentido, a gente grava um vídeo pra galera, sabe? Assim, compartilhando as dúvidas. Ah, sei lá, o que você acha? Tá? Quanto de grana que você iria, né? E tal. Ah, quanto não sei o que lá. Eu sei que isso tem muito na internet, né? Mas aí vai vir de uma fonte confiável, Com certeza. né? E não sensacionalista, sabe? Assim, pés no chão. É isso Com aí. certeza. Ô, gente, obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui.
Esse foi o nosso Pode Congregar com o Danilo e com a Isa, foi muito bom. Amigos queridos, segue eles lá nas redes sociais, tá bom? Até a próxima. E amigos, a gente sempre conclui pedindo para os convidados falarem um versículo bíblico, um texto bíblico, né? Uma passagem que gosta muito, assim, que fala ao coração. Pode ser uma que foi marcante na vida, sabe assim? Ou um texto da palavra de Deus que tem permeado o coração de vocês nesses últimos tempos, né? Aí cada um de vocês compartilhem um e depois já faça suas considerações finais aí, manda um beijo pro povo aí e despeçam. Bom, eu É, eu, posso falar primeiro? Assim, eu ia falar, mas vou falar. eu não digo um versículo, mas uma promessa que tá na Bíblia e que a gente viveu isso muito na Irlanda, né? A gente chegou, como eu falei, no começo foi muito difícil, mas quando a gente olha para trás, a gente vê como Deus ia agindo assim, em pequenos detalhes, que aí depois que você passa por tudo que você passa, você olha para trás e fala, como tudo faz sentido, tipo, como tá ali a mão de Deus, cara. Caramba, assim. Sim. Foi muito importante, inclusive, para mim, porque eu sou uma pessoa bem cética, acho que eu já comentei isso com você, né? Eu tenho bastante dificuldade com essas coisas e tal, e lá foi uma imersão nesse sentido, né? Então, eu entendi que realmente existe uma promessa e Deus cuida da gente e a gente viveu isso lá. Então, assim, foi muito legal, sabe? É. Basicamente, o que ele falou é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Isso, Entrega a sua vida, né, caminho para Deus, que o mais ele fará. Então, acho que a gente viveu isso muito lá. isso. Amém. Tem muitos brasileiros lá que têm experiências ruins, né? No geral, a nossa foi muito boa. Deus colocou os amigos certos, sabe? Tudo no tempo certo, um trabalho legal. Então, assim, fechando o balanço, foi É. uma excelente Deus é bom, experiência, assim. cuidou Deus é a bom, isso aí. gente, cuidou da gente em todos os momentos, todos os detalhes. É isso aí. Amém. Amém. Manda um beijo aí pro povo, se despeçam aí. Beijo, galera. Qualquer dúvida, chama a gente lá, hein? É isso aí, pode chamar. Valeu. Que? Eu também? Tchau, gente. Obrigada. Valeu. Um beijo pra vocês. Ó, não esquece de pedir pizza lá no Balieiro, hein? Você vai se dar bem, tá? Inclusive, vamos comer mais. Terminar ela. Agora o bicho vai pegar. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.